Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segundo de Graça Podcast, um lugar onde nós conversamos aqui, trocamos ideia, mas sempre com o propósito de falar da graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Fique até o final. Você já conhece o rolê da internet, né? Então curte, compartilha, se inscreve no canal. Dá uma olhada na descrição aí que tá cheio de coisa boa pra você e vamos pra cima. E no episódio de hoje, com muita alegria no meu coração, eu recebo um grande amigo aqui que o ministério foi me trazendo depois que eu vim aqui pra Zona Sul, que é o Moisés. Fala, Moisés! Fala, pastor. Obrigado, jovem, pela sua presença na sua igreja, no seu estúdio. Mais ou menos, é meu. O podcast é meu, mas quem tá em casa hoje mesmo aqui é o Moisés. Talvez você já tenha visto aí uma chamada ou outra, eu filmo ele aqui, a esposa dele, a Stephanie, tá sempre na parte técnica, mas hoje ele pulou pro lado de cada mesa. É uma alegria te receber aqui, Moisés. O prazer, pastor. Hoje tá do lado de cada mesa, né? Como o senhor falou, sempre assistindo bons convidados aí. Chegou a nossa vez. E hoje mais um, pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Ainda bem. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de algo muito especial que está acontecendo aqui na Igreja Represa Nova. O Moisés vai dar mais informações aí. Como eu disse lá no vídeo que eu anunciei, ele tá com a camisa ali escrito Expresso pra Vida. Eu tô com uma aqui também, ó, Expressinho, que eu ganhei de presente do ministério deles aí. Daqui a pouco, se você já não sabe, se você já não é fruto desse ministério, dessa experiência, dessa escola de missões, já já você vai saber um pouquinho mais. Mas a gente vai conversar aqui sobre a graça de Deus, como sempre, Moisés, como sempre. E aí, meu irmão, para quem não conhece o Moisés, eu já disse que ele é aqui dessa igreja, o Moisés ele é seminarista, o Moisés ele é baterista, o Moisés... Sabe aquele cara que, o que precisava fazer na igreja? É o Moisés. Filho de pastor quase que não tem opção, né, Moisés? Aí, coitada, vai crescendo aí no mesmo caminho, né? Então esse é o Moisés e eu já quero sair perguntando para ele sobre a graça de Deus, Moisés. Para você, qual o seu entendimento? Quando você vai falar sobre a graça, o que você ensina? O que é a graça de Deus, mano? Que é a graça de Deus. Primeiro a gente deixa a definição que todo mundo que veio aqui falou, né? Que é um favor imerecido de Deus para nós. Mas eu acho engraçado porque você me faz essa pergunta e essa deve ser uma das perguntas que eu mais fiz na minha vida, né? Cara. No Expresso a gente faz esse trabalho de evangelismo na rua e a gente usa uma pesquisa que é como se fosse um censo religioso que pra gente, na verdade, é uma desculpa para depois abrir a Bíblia e falar, Certo. né? E uma das perguntas é: o que é que você entende como graça? Por exemplo, a graça de Deus. Nossa, então você já fez muito essa pergunta nas abordagens, né? Muitas vezes. E as respostas, mano? Antes de você dar a sua, o que a galera... Quando você bate numa porta e fala da graça de Deus, o que a galera tá achando que A é? maioria fala, é a vida, né? A vida? Tudo, é o ar que a gente respira. Isso é graça. Isso é graça. Mas falar pra você, essa acho que é uma resposta que cabe. A gente, sempre que a pessoa responde isso, a gente pega esse caminho e continua. Porque eu acho que a graça, ela tem essa amplitude de uma coisa muito maior daquilo que a gente consegue ver, consegue mensurar às vezes. Ela realmente está em todas as coisas, em todos os detalhes. Quando a gente fala lá de Mateus 6, né? E a gente vê o mesmo Deus que cuida dos lírios do campo, que cuida das aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas sempre tem o que comer. Esse mesmo Deus cuida da gente, né? Das coisas grandes até as coisas pequenininhas. E eu acho que a graça é essa coisa completa, é aquilo que nos mantém de pé, assim. Sim. Você sabe que eu tenho estudado um pouco sobre a graça, que eu tô tentando escrever alguma coisa sobre isso. Ou seja, um devocional de uma semana, um e-book, não sei ainda bem o que vai ser, né? Mas eu tenho estudado, escrito algumas coisas. E, cara, o que mais motivou meu coração de falar sobre a graça de Deus, além de espalhar a graça, né? É como ela... Eu sei que a princípio parece uma resposta até evasiva, né? Ah, não, a graça é a vida, a graça é tudo, né? Às vezes você vai abordar a galera que tá ali fora do culto, né?
Às vezes tem uma galera de alguns lugares que toca no louvor e sai do culto, né? Aí não acontece aqui, nem na minha igreja, mas é por aí. E aí a pessoa tá fora do culto, você chega e fala assim, mano, você não vai entrar pro culto não? Eu falo, não, a vida é o culto. Ah, não mete essa, né? Aí os caras tentam falar isso da graça, mas, cara, é impressionante como a graça, ela começa os assuntos, ela permeia o assunto, e quando a gente termina, a gente tá na graça de novo. Quando eu escolhi esse tema pro podcast, foi pensando nisso, cara. A gente falar da graça de perspectivas diferentes, a graça na vida de cada um. E, cara, cada episódio aqui a gente roda, Jequiti. Não, roda, e cai na graça de novo, cara. Como não? Sabe, os worship que repete muitas vezes, né? Tem o recaio em tua graça, né? Sim, a gente sempre cai na graça de novo. É o alfa e o ômega do negócio mesmo, sabe? É a graça que nos salva, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos cura, é a graça que nos oferece o perdão, é a graça que nos põe de pé, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos transforma. É a graça, cara. É sempre a graça. Quando a gente olha pra nossa vida, quem nasceu de novo, principalmente acho que a gente tem uma história parecida nesse sentido de nascer na igreja, cara, é a graça de Deus o tempo todo, até nos momentos que nós consideramos que menos merecemos, aí que a graça, o Senhor vem e fala, não, tô aqui ainda. Pois Bora é, lá. pastor. Inclusive, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar sobre a hora que me alcançou, né? Sim. Mas uma coisa interessante, eu tava pensando sobre isso esses dias, como a gente vê sempre, né? Uma coisa interessante sobre a graça é que, assim, pessoalmente falando, é uma coisa que parece injusta, né? Ela é uma injustiça. Pro lado bom. Eu merecia uma coisa muito ruim. Sim. Né? E o Senhor me deu tantas coisas, assim, boas. Parece que foi uma injustiça ao meu favor. Parece. Você tem razão. Não é, não? Então, o favor imerecido, né? Quando a gente para pra pensar friamente, a gente não merece, mano. E aí eu acho que a compreensão do evangelho, de uma forma acho que mais próxima do que diz a Bíblia, ela começa por aí. Porque a gente reconhece que é pecador, a gente reconhece que não merece. E é por isso que a gente se arrepende de uma vida de pecados e agora quer viver uma vida por causa dessa graça maravilhosa e desse amor que nos alcançou. Não quer dizer que a gente acerta sempre, mas a graça nunca sai de lá. E mesmo quando a gente passa por um momento de luta, dificuldade, adversidade, o que quer que seja, e todo mundo vai passar, cada um tá vivendo a sua luta, o seu tempo, o seu momento, o seu contexto, mas ainda que nada mude da situação que a gente quer que mude, a graça de Deus nos basta. Ela nos é suficiente, cara. E quando Deus fala isso para Paulo, né? Deus não tá falando com desdém, com a superioridade que ele tem. Mano, você vai passar por luta e a minha graça te basta. E Paulo entendeu isso, porque o cara fala, mano, ó, minha vida tá acabando, eu vou ser entregue como oferta mesmo. E assim, na moral, já era o que eu queria, sabe? Eu já não queria mais estar por aqui, eu já queria ir pro meu Senhor logo. Mesmo ele que fala, cara, se for pra contar vantagem, eu tenho muito. Eu sou fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, nananana. Mas, cara, eu considero tudo isso. Espero que não escandalize quem tá vendo aí, porque tá na Bíblia. Tá na Espero que você Bíblia. tenha lido, né? Que ele fala assim: eu considero tudo isso esterco, cara, pelo conhecimento de Cristo. E eu acho que quando a gente vê aquele amor do novo convertido, sabe? E eu tô convivendo com um lá no meu PGM. Cara, é tão maravilhoso, cara. Você vê a sede, sabe? Ele fala assim, poxa, pastor, eu faço meu trabalho aqui, né? E eu faço um bom trabalho, né? Mas aí quando eu vejo você tá pregando, discipulando pessoas e tal. Eu não quero mais fazer meu trabalho. Eu quero... Calma, jovem. É isso mesmo. O amor é esse mesmo. Mas vamos entender o que Deus quer de você. Porque fazer um bom trabalho também glorifica a Deus. Então calma lá, vamos... Não, eu quero saber meu dom. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Engraçado, tem que segurar, senão parece que o cara vai embora mesmo. Vai, cara, vai. E assim, nessa sede... Como hoje a gente tem muito acesso à informação de qualidade
ou Ou não. não, né? Então, às vezes, o cara se joga na internet e começa a ver algumas coisas. Então, a gente tem conversado até sobre isso. Uhum. Então, eu falo, não, pastor, que eu tenho tentado estudar, não sei o quê. Olha, eu tô vendo esse pastor aqui. Calma, jovem, vai com calma. Senão você vai acabar guardando o sábado aí. O cara é bom disso aqui, mas calma aí, né? Aí, nessa conversa, conhece o Luiz Saião? Não, não conheço. Então, anota esse nome aí. Isso aí você É, tem que conhecer, pô. tem uns que tem que Não, tem que fácil. conhecer. Você vai conversando. Fala, esse aqui é bom. Fala, esse aqui também é maravilhoso, mas você tem que tomar cuidado, senão você vai acabar batizando criança. Então, mas o cara ele não quer saber de nada, meu. Só quer saber de. E, cara, é maravilhoso ver isso. E no contraponto, acho que a gente que cresce na igreja tem que tomar cuidado para uma hora não virar o. Eu falo que é um sommelier da graça, né? Ah, essa graça aqui serve para mim, essa é da outra safra. Ah, não, a graça não me resolve isso. Como assim, cara? Acho que a gente acha que entende demais da graça. Uhum. E ao invés de ser igual aquela mulher que sabia o quanto ela era pecadora, por isso que ela estava aos pés de Jesus, a gente fica igual os caras, se Jesus soubesse quem é essa mulher. A gente acha que tem alguma autonomia, assim, sobre a graça. Você acha que rola isso com um crente mais antigo? O cara dá uma acomodada, talvez, acha que já entende tudo. Ah, eu acho que é. Pra falar a verdade, com certeza, né? Eu acho que a gente vê muitas pessoas assim hoje, né? Uhum. Principalmente da geração mais velha. Eu acho que reflete. Eu vejo, por exemplo, pelo menos na nossa realidade de igrejas batistas, uma juventude muito menor, às vezes muito mais pacata. E você vê pouca inferência dos mais velhos assim, Uhum. como referências de crentes que são Entendo. fervorosos. Geralmente você tem ou dos idosos ali, ou alguns adultos que são poucos. Eu acho que reflete nisso que o senhor falou. Eu acho que a galera, eu falo a velha guarda da igreja, né? Ah, Assim, acho que tem pros dois lados, né? Tem uma galera que entende uhum, que assim a geração dele está passando e se eles não investir nas novas, amanhã não tem igreja. sim. Então acho que tem uma galera que tem essa consciência, que eu penso que é da graça de Deus também, porque a fidelidade do Senhor, suas misericórdias, a graça vai de geração em geração, né? Então ela Uhum, passa. Mas também tem uma galera mais antiga que gosta de dominar tudo na igreja, né? Parece sim. que ele não aceita que a vez dele tá passando Uhum, e aí ele quer segurar tudo ali na mão dele. Isso aí acho que acaba dando o tal do conflito de gerações que acontece em várias igrejas, né? Mas eu acho que uma boa compreensão da graça e uma postura de obediência ao que diz a palavra entende que é para os mais velhos ensinarem os mais novos, mas que as coisas não vão acontecer da mesma forma. A luta é para manter a mesma essência, né? uhum. E a gente aqui É, falando do nosso quintal, né, que é a Igreja Batista, a gente está perdendo jovens para o mundão, mas isso sempre aconteceu na história da igreja, né? Mas eu acho que hoje, depois de vários movimentos dentro dos chamados evangélicos, né? Hoje a gente está perdendo mais jovem para as church, que a gente chama, uhum. do que mesmo Pro pro mundo. cara que tá desviando, velho. Uhum. Por quê? Porque a gente vive um tempo que a molecada, você lida com isso também, ela é muito intensa, muito eufórica, né? E essas igrejas já oferecem isso. É. O que o senhor tá falando sobre não passar o bastão e tudo mais, a gente pode ver de exemplo o próprio relato bíblico, né? Que começa num jardim, tudo perfeito, entre o pecado que deturpa tudo, enfim. Mas o plano de redenção, no final, não é fazer com que as coisas voltem pro jardim como era antes. Uhum. É pegar a essência que tava lá, mas levar para um lugar diferente, que é uma cidade. Uma cidade Uma cidade. celestial, né? E Verdade, eu acho que cara. tem muito a ver também com essa coisa das gerações, da gente passar o bastão. Tem muito a ver com o discipulado. Sim, Pessoas dispostas a caminhar junto, como você disse que tem feito aí sem com o dúvida. rapaz, né? Ensinar os próximos. Eu tenho, inclusive, procurado colocar isso em prática aí na minha filosofia de Muito bom. trabalho. Tudo que for fazer, começar a enxergar aquele que pode ser o meu sucessor naquele. Sim. Já preparar. Eu não vou passar o bastão, não pretendo passar o bastão para ele agora, mas já vou preparar ele. Mas Ou tá ele vai ser certo. enviado para algum lugar, Tá né? certíssimo isso, E cara. assim, daqui a alguns anos eu espero ter experiências concretas para
pra relatar, Não, mas assim, já tá fazendo bastante diferença no vai trabalho. ter, cara, com certeza. O discipulado, ele tem um custo, né? Tem um custo. Ele tem um custo, o custo ele é um custo de vida, né? A ideia do discipulado como vida na vida, ela tem um gasto. Ela pode ser pouco, pode ser muito, mas tem um gasto. Ela Uhum. exige de você. Pois é. Então, às vezes, eu sento às vezes para conversar num discipulado que eu falo assim, ó, é 50 minutos, tá? Aí quando dá 2 horas, eu falo, mano, a gente tem que parar, velho. Você vai ficar sem ônibus pra ir embora, tá ficando inseguro. É. Preciso orar com meus filhos pra eu dormir. Porque vai, cara, é vida na vida. Então, quando você decide investir assim, e eu entendo que isso é uma visão de reino de Deus, cara. Eu penso que isso é meio particular, né? Tem gente que pensa diferente, tudo bem, eu respeito. Mas eu acho que a gente vai ter que estar sempre equilibrando o que a gente chama assim, da nossa visão a partir da igreja local, porque eu amo igreja local, sou Uhum. apaixonado por igreja local, eu acho que o reino de Deus passa pela igreja local. Então a igreja local, tipo, se cada igreja local aceitasse o desafio de ser uma agência missionária, Uhum. cara, a gente estava levando ainda mais longe o evangelho, que foi o que Jesus pediu. É verdade. Mas também tem uma outra parte aqui, que posso chamar as duas asas do avião, que é a nossa visão do reino de Deus. E, mano, eu falo, eu amo ser batista, eu sou batista por convicção. Eu sei dos defeitos que todo mundo fala, mas ainda Uhum. assim eu vejo mais qualidades, É. então por isso eu fico. Não é que não tem defeito, eu não sou um cego, um lunático, né? Mas também tem hora que algumas coisas dá uma amarrada, um sistema, às vezes é Aham. questão de geração, às vezes a doutrina, às vezes a visão, enfim, o governo da igreja e tudo mais, né? Aham. E às vezes isso acho que atrapalha um pouco o olhar do reino de Deus. Isso é verdade. Então, tipo, acho que tem gente que se apega tanto na igreja local, fala, não, se não for pra minha igreja, eu não participo, não ajudo, não apoio. É. Mano, mas e o reino? Uma pessoa com quem a gente conversava bastante sobre isso, inclusive, é o Carlão, que apareceu Uhum, no último podcast, né? Sobre essa visão mais aberta. Você tem, por exemplo, os casos de igrejas que bancam o estudo de um seminarista, né? certo. E aí tem muita gente que fala, poxa, a gente foi, pagou pro cara estudar, aí o cara acaba de estudar e vai pra outro lugar. Fala, mas a gente tá enviando, né? Tá Ué. enviando pessoas. Por que Não que é pra vocês ficar pagaram, né? triste. É. Não, paguei pra ficar aqui. Eu não sei quem pastor, acho que foi o pastor da igreja Batista de Santo André, que um dia eu fui pregar na igreja lá e tava falando sobre isso, né? Desse ciúme que às vezes a igreja Uhum. tem. E ele fala que na visão dele é justamente o contrário. Ele falou, cara, quando eu encontro alguém bom e até melhor que eu, mano, eu quero que esse cara vá servir onde Deus mandar. Não Pois é, quero pastor. segurar, não. Eu quero mandar pra onde Deus tá mandando o cara ir. Agora, essa visão existe. Não, segurar aqui. É, vamos fazer Pô, a nossa caixinha. é difícil, né, É cara? Então, é o difícil. que eu falo. A gente tem que ter a visão de igreja local, sim, mas também tem que ter a visão de reino de Deus. Aí, como eu disse, eu vejo como um avião. Então, não pode faltar nenhuma das asas. Uhum. Agora, o reino de Deus também, na minha visão, né, por exemplo. Sabe que uma vez eu fiquei surpreso, ô Ah, Moisés, quando eu fui estudar um pouco sobre, né? Falei, mano, vou ensinar a molecada, logo que eu cheguei na Pibisa aqui, né? De como que funciona a denominação batista. Falei, porque eu acho que a interessante. galera não sabe. Pros meninos, adolescentes. Para os jovens e adolescentes. Certo. Então, tipo assim, eu fui montando uma hierarquia assim em camadas, né? Aham. Aí, beleza. Então, somos a Igreja Batista Local. A Assembleia Soberana, ela decide sobre a vida dela. Ok. Gosto disso. Nossa, já me defendi muito de gente. Porque o dinheiro pro pastor trocar de carro. Falei, mano, não sei que igreja que você foi. Na minha não Pois é é. assim. Pois é, na minha também não. Na minha tem relatório financeiro. Na minha não é o pastor que decide, é a igreja. A Uhum. igreja que decide o salário do pastor. Então, não sei que igreja. Então, cara, eu usei isso a vida inteira como argumento quando queriam me jogar na cara isso. Beleza, autonomia da igreja local. Amo esse princípio. Então nós reunimos as igrejas locais no que a gente chama de associação. A nossa que é a Sudocap. Uhum. Aliás, esse evento que os caras fizeram com o Congresso, Congresso de espiritualidade. mano, mandaram bem É, demais. eu fiquei só na sexta, infelizmente não pude ir Eu no lembro, sábado. tive que te devolver o estojo que você É que eu esqueceu. esqueci. Mas enfim, mano, foi maravilhoso. Foi bom, Sábado foi também. bom. Sabe que às vezes Já ouvi bons testemunhos já você também. fica meio com o pé atrás com o gringo? Mano, os caras mandaram muito bem, velho. É.
galera que estava traduzindo também. Então, da igreja local, a gente vai para a associação. Depois da associação, a gente é uma convenção batista do estado de São Paulo. Então, já é uma coisa mais estadual. Legal. Depois, você tem a Convenção Batista Brasileira, que está Uhum. pensando nessa questão de convenção já a nível nacional. Nacional. Mano, aqui, bicho, é um mundo, velho. O Brasil é um mundo, cara. E aí, dentro aqui, daqui a pouco falo um pouco mais, mas dentro da Convenção Batista Brasileira, você tem as juntas missionárias. Mano, o trabalho que a Junta de Missões Nacionais faz é animal. Você pode discordar de uma coisa de outra, mas já eu chego. Aí, mano, o que eu fui descobrir nessa pesquisa, pra minha vergonha, que fui batista a vida inteira. Ah, Você sabe qual é o órgão da América Latina ou da América do Sul? é UBLA, né? Não sabia, velho. Eu já ouvi falar, nunca vi nada, só ouvi falar que tem. É Vi UBLA, União Batista latino-americano. Latino-Americana. É. E aí os caras também, aí é outro rolê também, né? Eu conheci um pastor que foi, e ele falou que lá é assim, é União Batista. Então você tem lá o Batista da Convenção Brasileira, Hum. você tem o Batista da Convenção Nacional, você tem o Batista regular, Todos? todos Ô, batistas. louco. Tem até Batista de sétimo dia, mano. Ah, já ouvi falar. Então, tipo assim, mas lá eles juntam tudo o que naquilo que une a doutrina batista. Enfim, um Uhum. grande desafio. E depois disso tem a Aliança Batista Mundial. Essa aí eu já não conhecia. Não conhecia? Não. Então, essa seria o órgão, né, mundial dos batistas. Uhum. Agora, cada um desses níveis, cara, tem seu trabalho. Uhum. Então a Sudocap faz o Congresso de Espiritualidade, mês que vem faz o Louva Fest, e então ela tem a programação dela. E a Convenção do Estado também tem. E a Convenção Brasileira também tem. Então você pega e fala assim: "Não, cara, é porque eu tenho no meu coração uma chama, cara, pra trabalhar com criança em abrigo". Tem, mano. Tem o trabalho lá do Lar Batista. Sim. Não, não, cara, meu coração tá mais para idosos. Tenho trabalho também. Não, cara, eu queria evangelizar os hispânicos. Tenho trabalho. Tem, Não, eu quero capelania trabalhar. Eu vou fazer um curso hospitalar, agora a partir de agosto de capelania prisional. prisional. De graça pela junta. Videoaula tal. Sim. Começa agora em agosto. Quero trabalhar com preso. Não, quero trabalhar em hospital. Não, quero capelania escolar. Não, Eu eu tô quero. interessado nesse aí, pastor. Vou começar a Capelania estudar escolar? sobre capelania escolar. Cara, eu nunca estudei um Eu curso, também não, mas eu mas já vi, tô vi procurando. alguns vídeos, cara. Escola é um Escola campo é um... missionário, assim, esquecido, infelizmente. Uhum. Porque, por exemplo, vou voltar no ponto da igreja, né? Se cada igreja local se comprometesse com a ou as escolas do seu bairro, Pois é. ô, mano, essa faixa aí de adolescência e juventude é uma faixa de idade onde a galera mais se converte Isso e é mais verdade. se desvia. É verdade. É nessa fase aí, mano, que o adolescente ele olha pros pais e fala: deixa eu ver se eu quero essa fé aí ou se eu não quero. Uhum. Então, o trabalho que a gente vai falar já do Expresso é importantíssimo nisso, até porque na parte do preparo, eles revisitam tudo isso, né? Sim. Tá longe dos pais E e ele vai ver. como a escola é um lugar muito secularizado hoje, né? Onde as crianças passam mais tempo em casa do que na escola. Alguns já não vão para a igreja mesmo. Uhum. A quantidade de acesso que ele tem de informações que parece que coloca o cristianismo como o problema do mundo. Você É... tem como é que chama? Vários estereótipos colocados, né? Sim. No que é o cristão e como ele não aceita os outros. Cara, eu tava vendo agora não vou lembrar, minha memória é ótima, né? Tava vendo algum programa ontem na TV falando que hoje nós temos acesso à informação, mais acesso à informação no celular do que o mundo tinha em 69 quando o homem foi pra Lua. Isso é óbvio. Não, não é óbvio, mano. A gente tá O falando mundo da inteiro. história da humanidade, velho. Né? Vai arredondando aí 1970. Hoje você tem num celular mais informações do que os Estados Unidos tinham o conhecimento mais avançado. Mano, isso é uma Bizarro. loucura, cara. E mesmo assim, a gente achando que a era da informação supriria as necessidades das pessoas, e não dá não, mano. Muito pelo contrário. A gente já, muito pelo contrário, a gente já tá
Não sei se já saiu, não sou sociólogo, não sei ver os tempos direitinho da sociedade, né? Mas acho que a gente está saindo da era da informação, talvez para ir para uma outra era tecnológica, o negócio da inteligência artificial, né? É bem capaz. A gente tá comentando que isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é assustador, né, cara? Pois é. Hoje eu tava vendo um trecho do programa Pânico, manja? Da Jovem Pan. Sei. E os caras passaram uma reportagem. Ela falou, mano, e aquela repórter lá que falou que o Ronaldinho Gaúcho não joga nada? Coloca aí. Aí colocaram, os caras, pô, que absurdo, essa mãe é louca e tal. Aí o cara falou, mano, mas qual que é o nome dessa repórter aí? De que jornal que ela é? Da onde vem a informação? O cara falou, mano, isso aí é IA. Ô, louco. E olha que eu tô falando com os caras. Rodando no programa ao vivo. Rodando no programa. Os caras que trampam com comunicação, velho. É. Imagina as senhorinhas da igreja, ou as tias do Zap, como a gente fala, como que estão recebendo essas informações. Pois é. Tem lugar por aí falando que o Palmeiras ganhou o Mundial. Aí não, aí passou dos limites, aí né? a gente já é fácil de identificar. Não, nem a inteligência artificial aceita. O cara foi colocar lá o título mundial do Palmeiras. Falou, não, você tá passando dos limites, tá? Você tá ultrapassando nossas diretrizes. Bom, mano, a gente estendeu o papo aqui, a ideia é essa mesmo, essa conversa sobre a graça de Deus, e a gente volta pra ela sem nem ter saído, né? Pensando nela na sua vida, Moisés, como foi a sua experiência? Como que você conheceu a graça de Deus, foi crescendo, teve um momento, como que foi o seu testemunho aí? Está contando pra alguém, fez a pesquisa religiosa, e ela te perguntou, graça, mas como que você conheceu a graça? Então, pastor, meu testemunho vem uma linha parecida com a sua, né? De alguém que já nasceu ali na igreja, como a gente costuma dizer. E meu pai, ele já tinha acabado de começar a pastorear uma igreja quando eu nasci. E aí, inclusive, eu estudava na igreja, tinha o PEP na época, uma escolinha, Nossa, né? legal. Era aqui no Embu das Artes. Viu como a igreja faz, mano? Faz. PEP é Programa de Educação Pré-Escolar, gente. Se você não conhece, é uma estratégia usada no mundo todo, período de contraturno escolar, com reforço, com não sei o quê. Maravilhoso. E aí, a gente se mudou pro Mato Grosso, meu pai foi pra lá, pastorear uma igreja, não conhecia nada, ninguém lá, enfim. E eu não me lembro de uma experiência, um momento específico, quando eu me converti, mas eu lembro quando eu tinha ali por volta de 9 anos, de quando a minha mãe me ensinava sobre Deus, assim, né? Lá em casa, eu e a minha irmã. E ela falava assim pra mim, ó. Cuidado quando você for fazer as coisas escondido. Que as outras pessoas podem não estar vendo. Mas Deus vê tudo, Ele sabe de todas as coisas. Eu lembro muito bem da minha mãe falando, me ensinando sobre isso. Aí que a gente aprende o amor de Deus, né? O Deus tá vendo. De Deus. E aí, só que quando ela me ensinou isso, eu lembro de não só ter medo daquilo que Deus faria, porque Ele sabia que eu estava fazendo de errado, mas um sentimento de eu não quero desagradar a Deus. Ah, isso é bom. Temor, assim. Exatamente. Né? Então eu tenho plena convicção de que a partir daquele momento, eu já tinha Jesus no meu coração, já tinha aceitado Jesus. E foi bem natural, assim. Eu sempre gostei de me envolvendo com as coisas da igreja. O Expresso, ele começou perto dessa época, quando eu tinha 9 anos. Então, acredito que eu já tinha me convertido antes. E aí foi... Então, desde os seus 9 anos de idade que você tá dentro do Expresso. Desde de alguma os 9 forma. anos. Hoje você tem? 24. Caramba, 15 anos aí, velho. 15 anos. Glória a Deus, mano. Pois é. Legal, cara. Isso é interessante mesmo, porque eu tinha eu pastorei dois irmãos, um irmão e uma irmã que era ovelha, que o pai também era pastor, né? Mas ele nem pra falar assim, Deus tá vendo, ele falava, Deus mostra. Ele falava assim, ó, não faz errado, porque Deus mostra. Isso é pra dar medo mesmo, né? Aí a pessoa já fica com essa preocupação, né? Mas eu penso que é isso, mano. Quando a gente cresce na igreja, a gente vai aprendendo os conceitos no dia a dia. Por isso que eu falo às vezes que até o nosso relacionamento com a graça, ele pode ficar meio atrapalhado. Tá, tão acostumado, né? A graça perdoa, né? A graça... Então, às vezes, é o que eu falei, você acha que pode lidar com a graça,
mais aqui, menos ali, né? Então, por exemplo, o Noah. Noah ou tá ali fora ou já foi ficar com a galera lá. Tem 7 anos. Então já teve vezes na igreja que ele falou, não, quero receber Jesus. Levantou a mão, aceitou Jesus com 7 anos. Eu também fui mais ou menos nessa idade. Uhum. Aí hoje de manhã a gente estava fazendo um devocional que falava sobre a ressurreição de Jesus e como ele ressuscitou. A gente que crê nele também vai ressuscitar. Tava explicando para ele. Falei, então, filho, quando você morrer, o dia que você morrer, para onde que você vai? Falei, pai, não sei. Normal. Pô, 7 anos, vai cobrar? Falei, não, filho, olha, assim, expliquei, tá? Falei, não, pai, não tinha entendido a pergunta. Falei, então se a gente morrer, a gente vai pra onde? Pro céu. Por quê? Não, porque a gente crê que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Olha. Falei, cara, sensacional. Mas talvez daqui um mês é um tipo de mensagem que vai ser confirmada pra ele de novo lá na classinha da igreja. Ministério infantil. A gente tem isso, né? Às vezes a gente no Expresso, quando a gente ia zoar com os meninos, a gente falava assim, me fala aí quando você se converteu e quando foi que você começou a ser crente de verdade, né? Eita. Porque tem aquela... Parece que chega aquele momento da vida que a gente começa a levar as coisas mais a sério, tem mais experiências com Deus e se envolve, né? A gente costumava fazer essa diferenciação. Aí o cara falou, não, já aceitei Jesus, agora ser crente, tô vendo aí, tô analisando, né? Uma vez uma pessoa veio falar pra mim, falou, pastor, eu queria conversar com você e tal. Não, fala aí e tal. Porque não, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus e tal, mas eu acho que eu não tô pronto pro batismo. Ah, sempre tem. Falei, é mesmo, cara? Por quê? Fala, não, porque eu tenho pecado, sabe? Eu ainda preciso me aperfeiçoar muito pra ser batizado e tal. Falei, então, é mesmo, é. Então, mas segundo a Bíblia, cara, pra ser batizado, você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Você já crê? Não, creio, já faz tempo. Falei, então agora a ordenança dele é quem crê, ser batizado. Assim? Falei, assim, jovem. Não, mas como que eu vou... Não, jovem, a partir do momento que você aceitou Jesus, começa a jornada aí de santificação. E a luta contra o pecado, é o Espírito Santo te ajudando, mas agora, olha só que interessante, né? Quando nós aceitamos Jesus, a primeira ordenança é essa, justamente a do batismo. Sim. Nossa, então o que que falta? Falta você falar. Tanto que na grande comissão não fala, né? Para as pessoas aceitarem Jesus, serem batizadas. Já vai direto ao ponto. direto. Não, o lance é, façam discípulos batizando-os. Né? Até alguns vão questionar, tentar me apertar. Pastor, mas o que você acha da classe de catecúmeno? Você sabe o que é isso? Deve saber, né? Eu nunca ouviu. De novo crente, né? Eu participei dessa classe, né? Classe de catecúmenos, era a classe de batismo. Sim. Agora é classe de batismo, classe vida nova. Tem gente que chama de discipulado por entender que o discipulado é a classe, é um outro rolê, mas perguntar, você é a favor da classe? Eu falei, não, eu não tenho problema nenhum. Mas assim também como o cara chegou pro Felipe e falou, mano, tem água ali, posso batizar? Pode, batiza e acabou. Eu conheço igreja que faz acampamento de evangelismo. Então você chama todos os seus amigos, velho. Todos, crente, não crente. Só fala, não vai ter bebida, não vai ter pegação, tá? O acampamento da igreja, mas na verdade é de evangelismo. Sim. Ministração na sexta, no sábado à noite... Nego aceitou Jesus sábado à noite, domingo de manhã batiza. E agora? Agora vai frequentar a classe ali dos primeiros passos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sim. Mas nas nossas igrejas batistas existe essa preocupação da pessoa saber porque ela está se batizando. Então tem essa classe, tem igreja que é 2 meses, 3 meses, 6 meses antes do batismo. Até porque na nossa igreja o batismo é a carta de entrada de boas-vindas para membresia, então a pessoa vai votar nas assembleias, então precisa ter algum critério, né? Isso. E não é um sacramento, né? É só um símbolo, mas que ele realmente ele é a entrada no hall de membros da igreja, como a gente chama, né? Então, para mim, tudo bem ter. Foi o que eu falei, eu sou batista por convicção, não tem problema, mas eu não vejo nisso uma doutrina que não se negocia. Então você tá no lugar, o cara, não, eu creio, quero ser batizado, batiza e segue o jogo, mas alguém tem que acompanhar o cara. Isso em contexto de viagem missionária às vezes acontece, né?
Uhum. Os caras separam um dia lá pro batismo, mas alguém tem que acompanhar. Só o batismo também não é um sacramento, não salva. Então não resolve, não é só o batismo, né? E, bom, você falou aí do contexto do conhecimento da graça, e essa pergunta é muito interessante, a gente vai falar agora mais do expresso, entre outras coisas. A gente fala aqui da graça através de nós, né? E como que você enxerga a graça de Deus através da sua vida? Hoje, o que que você entende que tem feito no reino de Deus, pro reino de Deus, de tudo, e depois a gente começa, por último, a falar do expresso, que aí Uhum. tem muita história. Ah, pastor, esse texto que o senhor mencionou, né? A minha graça te basta. É um texto muito profundo. Acho que dos que fala sobre graça, assim como tema, é um dos que mais me toca, né? E a gente tem, né? Eu tenho, tenho caminhado no evangelho já há algum tempo, sempre servindo na igreja, né? E o Senhor tem confirmado muitas coisas assim no meu coração em relação ao serviço do reino. Então, a partir do Expresso, por exemplo, foi que eu entendi a questão da vocação pastoral. Sempre gostei Benção. de estar junto com a galera. Talvez seja porque eu cresci nesse meio, né? Uhum. Sempre gostei de estar junto com a galera, sempre gostei de estar na igreja, de fazer aquilo que fosse preciso. Sempre amei isso. E, e eu fui descobrindo que eu era bom com as pessoas. Certo. Fui descobrindo que eu via muito valor nas pessoas. E o Senhor foi me confirmando essa questão da vocação pastoral, né? E tanto que eu entrei no seminário, eu já tinha feito um tecnólogo uma faculdade de design Uhum. gráfico, mas eu entrei porque eu sabia que Deus estava me direcionando para algo em relação ao reino, assim, de maneira, Certo. se não integral, de maneira muito expansiva. E aí, no seminário a gente teve aula de ministério pastoral lá, não me lembro o nome da matéria, mas acho que era uma coisa assim, com o pastor Sarraf, Márcio Ah, o Sarraf. sarrafo aqui. E aí ele falava características do pastor assim, e parecia que ele tava falando de mim, cara. É, Caramba, que ele falava, legal. por exemplo, pô, o pastor é aquele que chega uma novidade, o pessoal tá todo animado, o pastor tá, ó, calma aí, vamos olhar as Calma, coisas vamos devagarzinho, esperar. né? O pastor é aquele cara chato, né, que tem que fazer as perguntas chatas. Eu me lembro porque a gente sempre tava com a galera e aí se cumprimentava, se via, tava, "E aí, como é que tá as coisas?" E perguntava como é que tava a leitura bíblica, a oração, a Uhum. vida com Deus. E os caras, pô, lá vem o Moisés, quer falar de Ah, coisa séria, né? E a gente ia puxando esses parece assuntos, assim, pastor, meu. parece Falei, pastor. caramba, é isso aí É, mesmo. engraçado porque se fosse pra escolher mesmo, acho que eu não escolheria, né? Porque meu pai já é pastor e a gente acompanha a Nossa, luta da eu ia vida. chegar nesse ponto É, já. eu acho que se fosse realmente pra escolher, com certeza não seria a minha primeira e segunda opção. Mas eu vou me descobrindo, assim, Uhum. dentro do reino, a graça vai direcionando a gente. Inclusive, uma coisa sobre a graça que tem a ver com conversão, né? Que também tenho refletido bastante esses dias. Uhum. Queria compartilhar com o senhor, com vocês Bora, aqui, bora. uma música por Que nome de legal. Muralhas. Muralhas, não Muralhas. conheço. Essa música tenho falado dela direto, acho que nos últimos meses tem sido minha música favorita, assim. Uma cantora que se chama Ana Heloísa. Ela é Ana do Heloísa. Coletivo Candeeiro. Ah, ok. Ela é missionária nos Ribeirinhos lá. Amo todas as músicas dela, cara, muito boas. Essa música, ela fala sobre eleição, se a gente pode colocar assim. Uhum. Não cita, mas parece que ela fala sobre isso. E sobre a graça, como ela tá lá o tempo todo. Olha só essa letra. Desde os tempos de criança, agora eu sei. A tua graça esteve sobre mim. Lá em casa eu aprendi a te amar e a cada dia foste sendo meu. Sabe, esse relato de o dia Uhum. em que o Deus dos meus pais passou a ser o meu Deus também. A minha decisão. Por tantas vezes quase que eu morri, mas tinha muita vida para eu viver. E quando eu tentei fugir de ti, fiquei sabendo tanto que sou teu. Quantas vezes na vida eu tive oportunidades de abraçar outras coisas do mundo, né? De, de odiar a igreja, de sair, enfim. Mas parece que, apesar de ter contato com outras coisas, eu nunca gostei, nunca fui. Parece que o Senhor estava sempre assim, né? Me guardando. Certo. A ideia da muralha é de proteção, então, se eu tô Exatamente. entendendo.
Exatamente. E aí no final, a música acaba assim: hoje eu sei que estavas ali. Eu sei que estavas ali. Cara, eu tenho quase certeza. Agora, quase Não é essa certeza, né? música. Ah. Eu ouvi essa música de um compositor chamado Estênio Márcios. Pô, capaz que seja do Stênio, cara. O Eu, pessoal do coletivo tem bastante música então, deles. conforme você tá falando a letra aqui, eu não lembro se tem com esse nome, que o Stênio eu ponho assim, eu ponho na playlist. E Se vai. você me perguntar o nome da música, eu não sei. O Stênio tem muita música boa, né, cara? O Stênio, cara. Composição. Eu já falei isso aqui no podcast, vou ser repetitivo, me perdoa, mas é isso aí. Eu estive com ele numa ocasião onde ele ministrou. Eu conheci quando foi ministrar na minha igreja, lá em Pirituba, sem querer te interromper, já interrompendo. Aí eu só falei pra ele, falei, Stênio, só lá no céu você vai saber o quanto que você me abençoou. Porque o Stênio era o meu companheiro de devocional. É mesmo. Ô, louco. Eu colocava antes... Existia um negócio chamado CD, sabe, Moisés? Sim. Então eu colocava o CD pra rolar, tirava um, colocava outro. Não, CD eu usava. Você Usava? solta, Ah, né? então tá bom. É. Depois foi pra um pendrive. Gabriela me deu de aniversário uma vez um pendrive com todas as músicas do Nossa. Stênio. Então e por isso que quando você foi falando na letra, eu falei, não é possível. Hoje eu sei que estavas ali, eu vivi entre as fortes muralhas, que tua graça Nossa, ergueu sobre mim, antes mesmo do tempo existir. Antes mesmo do tempo. A E ele melodia é faz um pouquinho voz e diferente. violão muito louco. Então, tipo, Aí que João é bom. Alexandre gravou música dele. Sim. Nossa, fala de Stênio Márcios, Essa era um música... sonho ter ele sentado onde você tá aí. Opa, Ai, quem sabe um Deus, dia? quem Quem sabe? sabe, hein, Stênio? Temos amigos em comum. É Parece mesmo? que ele não tá em São Paulo. Parece que ele tá pra Goiânia. Parece que ele tá fazendo uns Legal. tratamentos aí de saúde. Mas assim, ele só vai saber lá no céu, cara. Porque foram dias de intenso choro, busca de Deus, presença de Deus, sabe? Sei, pá. Essas experiências marcam bastante a gente. Não é, cara? Mas obrigado, mano, por compartilhar. Como é o nome da música? O coletivo eu conheço, tem o Marcos Teles também, né? É rapaziada Os aí. caras têm as músicas muito... O nome da música é Muralhas e o nome da cantora é Ana Heloísa. Ana Heloísa, muito Heloísa. profunda. Ana Heloísa. Pesquisa aí. Eu tô sem internet aqui. Joga aí se Muralhas Estênio Márcios. E se for, é de 1000 anos, cara. Então, e você falou que eles têm ele como referência. Estênio Márcios é um poeta. E ele juntou poesia e violão de um jeito, cara, que eu nem consigo tocar as músicas. É o Djavan brasileiro. Ó. Djavan cristão. Ele, o João Alexandre, 200 notas por segundo. Eu acho que é essa mesmo, só que parece que tem algumas mudancinhas aí, né? Ah, eles devem ter feito algumas adaptações, Sim, mas é. boa. Acho que É por isso que boa eu parte, confundi. Eu comecei a ouvir a letra e falei, não, essa parte eu lembro. Não, essa parte eu não lembro. eu acho que é Talvez isso. seja isso. Acho Mas que é olha que isso. beleza. Boa indicação, Bom mano. demais. E a gente que cresceu na igreja Você vai ouvir essa música e vai chorar, cara. tem essa percepção. Não, e uma que ele faz junto com o João Alexandre, com acho que o Guilherme Kerr, que ele fala de quando ele era criança no evangelho, de quando ele era jovem e agora como homem adulto. Então, em cada fase, como que era esse relacionamento com Deus. Aí ele fala que lembra das orações de adolescente, daquele caderno de oração. E eu tive tudo isso, mano. Tá cantando a nossa vida. Cara, exato, mano. Conforme o cara vai falando, as coisas vão batendo. Igual essa letra aí. Pois é. Então, quando eu olho pra trás, apesar das minhas dúvidas, das minhas crises, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, fala, cara, Deus sempre esteve ali, cara. É exatamente isso, pastor. Apesar da gente estar muitas vezes voltando pra lama, se sujando de novo. Por vontade própria. A graça de Deus ainda estava ali, cercando a gente, para que a gente não fosse longe demais. E estudando sobre a graça que eu tava te falando, eu tava esses dias lendo sobre o filho pródigo. Então, tipo, é o pai esperando o filho voltar. Sim. E quando o filho volta, vem cá, agora você vai ficar de castigo pra você aprender. Não, mano. Uma festa. Voltou é festa, mano. Voltou é festa. O filho foi, pediu a herança, né? E na cabeça do judeu, né? É tipo assim, mano, pra mim você morreu. Me dá a minha parte que eu quero viver minha vida alheio a isso. E tem um ponto aqui, cara, eu sei que
como você estuda e fala sobre ministério pastoral, que eu acho que é muito interessante, que às vezes no contexto da igreja a gente fala assim, né? Porque a Bíblia ensina, pastor, que você tem que ir atrás daquela ovelha que está perdida. Você tem que deixar os 99 e ir atrás da perdida. E a perdida não quer conselho, já quis a herança dela, tá em pecado, quer viver daquele jeito. E aí uma vez um pastor falou para mim, falou, cara, em situações assim, a gente tem que pedir sabedoria a Deus para identificar quando é ovelha perdida e quando é filho pródigo. Porque da ovelha perdida, você larga tudo para ir atrás. O filho pródigo, você espera ele voltar. Falei, nossa, e como que descobre isso? Como que descobre? Falei, então, sabedoria de Deus, relacionamento e tal. E é um baita desafio isso aí. Inclusive, pastor, tá falando do caso do filho pródigo, tem outra música sobre que relata que chama Canção de Quem Fica. Canção de Quem Traz Fica. essa ideia do pai esperando o filho voltar. Né? Ele fala, o anel ainda é seu, a sua cama, suas coisas estão guardadas tudo no aqui. Lugar. O pai esperando ele, e ele termina dizendo, como posso me esquecer do amor que me feriu? Né? É uma relação muito profunda, né? Quando a gente pensa nesse nosso pai. Sim. Que espera a gente mesmo com todas as tranqueiras que a gente faz. O Stênio Marcius, eu achei que você ia falar isso de novo. Não é possível. Não, capaz que ele tenha escrito Não, também. ele tem uma que chama Fim de Tarde no Portão. Cara, é pra chorar. Tem um amigo meu, Douglas, da Central de Santo Amaro, que a gente começa a falar de Stênio Marcius, que a gente começa a chorar. E ele é um violonista 1000 vezes melhor que eu, então ele tira as músicas do Stênio. E essa Fim de Tarde no Portão é uma. Porque no começo da música é o fim de tarde no portão e a cabeça ao relento esperando o filho voltar. Então, no final da música, quando termina, é fim de tarde, está vazio o portão. Porque o filho já tinha voltado, então tragam roupas e o anel. Cara, olha, eu quase me emociono só de lembrar. E às vezes eu falo que eu empresto o Stênio Marcius para as pessoas, né? A pessoa tá num momento, fala, cara, tem que buscar Deus, tal. Talvez tá naquele momento que você precisa orar junto com a pessoa, um momento de fraqueza. Eu falo, cara, ouve isso aqui, ó. Então, em momentos significativos da minha vida, de tomada de decisão ou de receber o cuidado do Senhor e precisar da graça sobre a minha vida, foram músicas do Stênio Marcius, especialmente. João Alexandre também. Ele tem um tom mais ácido, às vezes, mais profético, né? Tipo aquela música É Proibido Pensar. O cara é maluco também, né? Mas, enfim, o Stênio Marcius numa coisa mais devocional. Eu fazia os devocionais com ele, aí eu falo isso. E às vezes eu emprestava. Ó, vou te emprestar uma coisa. Mas eu tenho muito ciúme disso, hein? Usa com... Aprecie sem moderação, né? Ligava o Stênio e ia fazer meus devocionais. Então, profundos momentos com Deus, assim, foi ao som do Stênio Marcius. E aí entrou um debate. Não, nem é um debate, né? É uma conversa. Ah, o cristão pode ouvir música secular ou não? Tem gente que debate isso, né? Sim. Então tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. E eu sou desses que fala que sim. Então eu gosto de música, eu toco. Então tem muita banda que me atrai pela musicalidade. Outro me atrai pela letra. E os caras não são cristãos, é o que a gente vai chamar de graça comum, né? Deus deixou pra todos e tal, não sei o quê. Sim. Porém, falei, cara, eu ouço o Djavan, admiro, gosto do estilo e tal. Aí tem uma galera que já vai pra essa linha de não, tudo aquilo que é belo, adora a Deus. Fala, tá, eu não vou discutir. Mas, pra mim, agora é pessoal, não me edifica. Sim. Manja? É maravilhoso como som. É maravilhoso quando eu entendo o que o Djavan fala. É maravilhoso quando eu consigo tocar algumas coisas que ele toca. Mas pra edificar, mano, uma música do João Alexandre que ninguém conhece. Se olhar no Spotify tem poucos views. Eu teve uma época que eu encarei que era uma missão minha apresentar o Stênio Marcius para as pessoas. Falei, cara, você é crente? Já ouviu o Stênio Marcius? Não, eu falei, não é possível. Você é um crente da
da Sul-Americana. Você não tá sabendo o que é bom da vida cristã. E às vezes o cara não gosta do estilo, né? O cara começa 2 acordes no violão, o cara, não, para, não sei o quê, muito parado. Então eu me assumi como velho, né, de outra geração. E hoje quem tem me acompanhado nos devocionais é o Projeto Sola. Legal. Mano, pensa numa galera abençoada também, mano. Hoje também, pastor, quem tem me acompanhado bastante é o Coletivo Candeeiro. Eu preciso ouvir mais, cara. Cara, esse pessoal tem umas músicas assim, com a poesia... Poesia boa, musicalidade. Não, e o negócio do amado Timóteo lá? Pra que isso? Ele tem um CD novo agora, o Grande Banquete. Não vi. Teles. Nossa, aquele amado, meu amado Timóteo é quebrar. Eu já ouvi aquele... É pra quebrar as pernas, é pra chorar, é pra... Inclusive, nossa, uma pra das se músicas converter de novo. É quase isso. Inclusive, uma das músicas daquele álbum, a gente tá como tema agora do Expressinho, Até Sozinho. Não, caminhando até sozinho. Eu vi a publicação que vocês fizeram. Acreditar no evangelho é ir. Isso é profundo demais. Acreditar e caminhar mesmo só, cara. É muito bom. Realmente, preciso ouvir mais. Vou colocar nas minhas playlists. Muito bom. E, mano, bom, então, o que o Moisés faz na igreja? Aquilo que precisa. É um negócio que vai formando na gente de amar a igreja, amar as coisas da igreja, né? Pastor. Quando eu falo pros caras que eu e um primo meu, na minha adolescência praticamente toda, a gente tinha quase a mesma idade, a gente tinha prazer de ir pra igreja pra soldar os cabos, mano. Eu não sabia. Ele tinha curso de eletrônica e tal, mas ele precisava de alguém pra testar os instrumentos e os cabos, né? Não, testa aí. Funcionou. Não, liga aqui, desliga lá a mesa de som lá na galeria. Né? E as entradas aqui embaixo, né? Ah, testa aí. Tá. Então, cara, mas minha alegria era essa, mano. Se eu não estava em casa e meus pais não sabiam onde eu tava, primeiro lugar pra ligar, na igreja. Tá aí o Haroldo? Não, não tá, tá. Uma lista de 10 amigos da igreja. Em uma daquelas casas eu tava. Era isso. A alegria da minha vida era essa. Pois é. Vida de crente é chata. Chato caramba, mano. Pô, nós vivia de igreja em igreja, acampamento em acampamento, intercâmbio, viagem missionária, congresso. Mano, isso era maravilhoso, velho. Tem amigos que eu tenho da minha infância porque eu cresci ali na mesma igreja. Pastor, eu fui muito assim também. Tempo que eu podia passar na igreja, que tinha pra fazer, caçando coisa pra fazer, né? Aí a gente vai crescendo um pouquinho, vai aprendendo outras coisas. Aí, poxa, por que não é desse jeito? Por que não é daquele jeito? E começa a mudar. E pode falar, perdão. Tanto que eu fiz o curso de design gráfico, eu fiz porque eu comecei a fazer artes pra igreja e pro Expresso, né? Era muito ruim. Aí eu fiz um curso de informática, comecei a fazer isso. Depois falei, cara, dá pra melhorar. Vi que eu gostava dessa área e fiz tudo que quem faz do Expresso hoje sou eu, da minha igreja hoje sou eu, da Represa Nova. Do Rosas, onde eu tava antes, era eu também. Era você. E a gente vai fazendo assim, cara. Muito eu aprendi tempo de pandemia, ninguém podia ir pra igreja, eu ia lá pra igreja, aprendi a mexer no OBS, fazer gravação, editar vídeo. Tudo por conta de demanda da igreja. Eu na pandemia fiquei tocando pra câmera ali. Eu que gosto de olhar no olho, de tocar e chamar a galera. Nossa, foi um tempo terrível. Mas lá na igreja a galera foi aprender mesmo. OBS, parada tal, na pandemia também, na necessidade. Foi isso. E uma coisa muito interessante que eu queria destacar, mano, é que você deve conhecer, eu conheço, níveis de filho de pastor de igreja insatisfeito. É isso que são níveis, né? Tem uns que falam, não, eu sou crente apesar da igreja, né? Aquela ideia, o que mata é o fã-clube, né? Mas tem outros que falam, não ponho mais o pé numa igreja. Não quero saber de igreja. Igreja é um mal na terra, então é isso que eu tô falando. Vão tendo níveis por situações que foram vividas em igrejas, em famílias pastorais e etc e tal. Então eu, por exemplo, conheço desde desviados aqueles que odeiam a igreja e parecem que agora o seu lema de vida é provocar a Deus por causa de tudo aquilo que ele sofreu, de forma que às vezes eles se comportam pior do que os não cristãos, no sentido do que fala e como expressa as coisas, né? E você, graças a Deus, ficou nesse outro extremo, né? Fui.
De amar a igreja, Foi. como, mesmo vendo o lado que muitas vezes a igreja não vê, que é o lado da família do Isso. pastor, né, Às velho? vezes as pessoas me perguntam, né, como é ser filho de pastor e tudo mais. É porque tem a cobrança. Sim. Eu nunca senti essa cobrança tão maior assim. Não sei se é porque eu era comportado, nunca fui fazer Entendi. muita bagunça. Então o pessoal não ficava Não pegava no seu no pé. meu pé, no meu pé. Mas eu sempre gostei muito. Como a gente falou, apesar de ver muitas lutas, muitas coisas que humanamente são ingratas no ministério Uhum. pastoral, Uhum. eu sempre vi o meu pai muito apaixonado por aquilo que ele fazia, né? Certo. Como pastor, como missionário, viajando bastante em projetos missionários como o Expresso, que a gente paga pra fazer, né? A gente não ganha Sim, nada. sim. A gente doa de tudo. E uma dessas questões que eu acho que gera esse afastamento dos filhos de pastores, primeiro são experiências com igrejas que não são saudáveis, Uhum. que não foi o meu caso. Graças a Deus eu Glória a Deus, tive, mano. tive homens e mulheres de referência, de fé, que investiram na minha vida para que eu chegasse onde eu tô hoje. E, e também de quando o pastor tá mais dentro da igreja do que na família, né? Não se Uhum. volta tanto para a família, que também não foi o meu caso, apesar do meu Entendi. pai viajar muito. Ele viaja, fica semanas fora, né? E, e nem sempre, né? Pra falar a verdade. Uma semana e depois fica um tempo sem viajar, aí Uhum. viaja 2 semanas, enfim. Então a gente tava meio acostumado a ter meu pai um pouco fora de casa às vezes. Mas todo o tempo que ele tinha, que ele podia, ele tava com a gente. Nosso tempo de discipulado era lavando os carros, né? Caramba. Era indo pra igreja, indo pra uma igreja, pra outra igreja. A gente sempre tava junto. Uhum. Então a gente tinha esse discipulado de pai para filho. Eu acho que somou muito também na minha vida espiritual. No valor que você vê na igreja, no discipulado, no Exatamente. evangelismo, Pois é, né? pastor. E falando mais sobre essa questão de como a graça tem se manifestado hoje na minha vida, Sim, uma dessas coisas que envolvem o discipulado, né? Que a gente estava sim. comentando. O senhor até falou do custo do discipulado, no sentido da vida, compromissos, né? Uhum. Eu penso que não tem como a gente fazer um discipulado assim, acompanhar uma pessoa, se a gente não marcar na nossa agenda, se a gente não definir aquilo como prioridade. Sem dúvida. A gente tem que deixar outras coisas para conseguir fazer isso. Tem uma experiência que a gente posso compartilhar com Bora? o senhor. Experiência que eu tenho compartilhado em alguns lugares. Tem um menino hoje que tá aqui no Expressinho com a gente que chama Daniel. Uhum. Daniel Caetano. Eu chamo ele de discípulo, ele me chama de mestre. É assim que Eita, funciona. e vai. O Dani, a gente tava lá no Rosas, Igreja Batista Jardim das Rosas, e ele tinha, se não me engano, acabado de fazer 13 anos. Era um menino que só ia com a mãe, não falava muito, cumprimentava a gente, às vezes não ia pra igreja, né? Entrava a cabeça baixa, saía assim. E obrigado, basicamente, né? Uhum. E aí, eu tinha acabado de começar a liderar os jovens, e aí ele apareceu lá num PG que a gente fez, num pequeno grupo. E eu vi que ele ficou me olhando enquanto a gente tocava as músicas, eu tava tocando violão, né? Aí acabou o pequeno grupo, a gente fica tentando puxar assunto. Eu falei, ei, Uhum. você quer aprender a tocar violão? É, Inclusive foi a partir de um livro que eu li, que é o livro que eu vou recomendar no final, que eu sei que tem que deixar um livro. Uhum. Um livro do Max Stiles. Ele diz assim, tem uma... Parafraseando, né? Nem todo crente vai pregar para uma multidão, mas todo crente tem que estar preparado para quando surgir a oportunidade de ensinar o evangelho. E nesse Boa. livro ele incentiva a gente a fazer isso. Ensina o evangelho de Marcos para alguém, sabe? Que Faz esse... legal. E eu, lendo esse livro, eu falei, cara, eu vou tentar. E aí eu vi o Dani me olhando ali e falei, quer aprender a tocar violão? Aí ele falou, quero. E eu nem nunca dei aula de violão, não toco tão bem assim, toco pior do que o senhor. E aí ele falou, quero. Eu falei, Rapaz. então tá bom, mas vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer aula de violão, mas antes a gente vai fazer um discipulado. A gente vai ler o livro de Marcos. E assim, foi um desafio, né? Muitas vezes Cara, que dá legal. vontade de dar aquela adiada. A Sim. gente tive que marcar um dia da semana ali que era bem à tarde, que era o dia que dava pra ele também. Eu tinha que ler antes o texto, fazer perguntas, mandar pra ele, não fazia a menor ideia de como ia ser essa dinâmica. E aí a gente começou a fazer. A partir daquilo ali, ele confirmou a conversão dele. Ele já tinha Uhum. se convertido, né? Sim. Mas aí
a gente colocou isso na mesa, começou a falar sobre Jesus, sobre a Bíblia. Ele tinha uma resistência muito grande com se batizar. Tipo assim, eu já sou crente, por que eu tenho que me batizar? Uhum. E aí a gente vai lendo, e aí o livro de Marcos, inclusive, fala no finalzinho sobre a questão do batismo, né? Como se o batismo fosse uma prerrogativa para entrar no céu. Uhum. E aí ele leu aquilo e ele falou, cara, eu quero me batizar. Ele por si Tá próprio, vendo? né? Ele sem forçar. Eu acho que Palavra. ele ficava assim porque ele sentia que a mãe dele, às vezes, forçava ele pra isso, né? E aí, essa foi uma experiência de transformação, porque a gente viu esse menino que, obrigado com a mãe pra igreja, agora ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Tá vendo? Começou a mexer no som da igreja, virou um rato de igreja, igual a gente. Mano, olha que Igual da a hora, gente. cara. O que tem pra fazer? Eu quero chegar antes no Expresso, me fala aí o Da que tem pra hora, fazer. velho. E aí colou em mim, igual um carrapato mesmo. Onde eu vou, Que você vê que ele legal, tá atrás velho. de mim aí. Que da hora. Isso é E é muito o meu bom, mano. discípulo. E, mano, Bom, só antes da gente entrar no Expresso, que depois que entrar eu não vou querer sair mais desse Tá bom, assunto. tá bom. Como a gente se conheceu, mano? Você lembra? Como a Graça nos apresentou? Pastor. Vocês estão vendo aqui o Moisés, cabelo cortadinho, bonitinho, um homem de família, agora um senhor casado. Bom, fala você, jovem, se você lembra quando a gente se conheceu. O que você lembra? Que Eu eu vou me ver o que eu lembro? lembro. Eu me lembro que a igreja a Pibisa, né? Aham, Primeira de Santa Marta, disse que tava procurando um pastor de jovens. sim. Porque o Richard, meu cunhado, meu amigão de Expresso, ele é lá da Pibisa. Sim. Falou, vai vir uns pastores aí e tal, vê um pastor tal, vê um pastor tal. Aí, pô, tem um que mais gostaram é um que chama Haroldo. Falei, o que você achou dele? Pô, o cara é legal, prega bem, o cara é engraçado pra caramba. Que legal, olha aí. Engraçado pra caramba. Foi E aí, boa a referência. Foi. E aí, esperando conhecer o pastor Haroldo, agora, a data em específico, eu acho que foi quando teve uma assembleia, assim, da Sudocap, que uma coisa de juventude, assim, que você apareceu lá na Vila das Belezas. Eu fui te cumprimentar, assim, como quem não quer nada. Vila das Belezas. Aí você falou, quem é? Eu sou o pastor Haroldo, tô agora lá na Pibisa, tô andando aqui pra conhecer o pessoal. Aí acho que foi ali. Bem lembrado, cara, porque a lembrança que eu tenho da primeira vez que eu te vi, eu já te conhecia pelo Richard. Não, Moisés, meu amigo, tal, do Expresso, tananá. Quando eu tava chegando na igreja, ou agora foi quando eu fui morar, eu não tô lembrando, mas receberam uma turma do Expresso lá na igreja. Uhum. A Sani que tava coordenando e recebeu uma meia dúzia lá na Pibisa, lá que eu conheci um pouco mais Expresso. Mas eu te conheci, acho que antes disso, que eu lembro de você tocando bateria, mano. Aonde? Então, agora eu tô em dúvida se foi nesse dia, lá na Vila das Belezas. Eu tô achando que foi, cara. Pode ser, Eu acho que foi esse dia que a gente se conheceu mesmo, que eu lembro de ser cabeludo, cabelão grande e tal, na batera. E tem muito a ver com o que você tá falando, porque eu tava bem nessas. Qualquer coisa que tinha nas igrejas, tava indo. eu ia procurando e tal. Aí teve um irmão lá que eu conheci, ele se apresentou, eu sou fulano de tal igreja. E aí na conversa eu tentei lembrar a igreja do irmão e eu não consegui na hora, e ele ficou meio ofendido com a associação que eu fiz. Eu falei, irmão, você não é da igreja lá das Sete Ondas? Eu falei, que Sete Ondas? Não, irmão, é Sete Praias. E depois, ainda quando eu lembrei, eu falei que era sete, que era praia. Ainda pensei, falei, nossa, mas como é que a igreja vai chamar Sete Ondas, né? Dá uma referência meio diferente. Você não é da igreja das Sete Ondas? Então foi nesse dia mesmo, cara. Foi o dia que a gente se conheceu. E aí foi estreitando, né? Os negócios da Jubasc, né? A juventude da nossa associação. A gente foi estreitando e conhecendo mais. O Richard te apresentou como o melhor amigo dele. Ele falava. Não sei se é porque ele tava orando pra namorar com a sua irmã e tal. Não sei se era isso. Né? Essa amizade com propósito. Miserável. Mas eu gosto muito dele, cara. Benção, ele é benção demais. E o pessoal foi buscar um pastor lá na Zona Leste, velho. Eu? Não, Zona Norte. Zona Norte? Pirituba, mano. Foi. Eu conheci a galera da Zona Leste, olha que mancada. Eu conheci o pessoal da Zona Leste recente, tipo, coisa de encontro de pastores. O retiro de pastores em janeiro lá. Em um a gente ficou conversando a noite toda, na outra jogamos truco a noite toda. Às vezes acontece. Né? Já tá às vezes acontece. Não, só de leve, né? Mas é sem roubar, é só truque, irmão. Seu Judas, é meio assim.
E aí foi fazendo amizade, é que eu fui conhecendo os caras, mas tipo, eu não conhecia nada, nem de pastor, nem de igreja, nem nada da Zona Leste. É que veio junto com você pra Pibiza, veio há um tempo muito perto, veio o pastor Rafa também pra Central, né? O Um Rafa é pouco da Zona antes. Leste, não é? Um pouco antes. O Rafa É, isso foi mesmo. um pouco antes. Foi o Merreca antes. Pô, mas foi um grande investimento aqui pra nossa região. A sua vida e a vida do pastor Rafa abençoaram Foi bastante a gente legal, aqui, hein, cara. mano? Eu e o Rafa fizemos bastante coisa junto. Eu não consegui trazer ele aqui, mudou pra Poá, o infeliz. Tá, não. Aí a gente tá com. Vamos ver, Rafa, vamos combinar. Ele falou: não, marca uma segunda-feira que eu consigo ir. Vou trazer ele aqui também. Tem que vir. Show de bola. E, mano, e agora o Expresso, velho? Enquanto você está ouvindo o nosso bate-papo aqui sobre a graça de Deus, está acontecendo aqui na Igreja Batista Represa Nova uma edição do Expresso que eles chamam de Expressinho. A gente vai entender por que Expressinho, que é o da minha camisa aqui. O que é o Expresso, Moisés? Que hoje é nítido olhar a graça de Deus na sua vida através do Expresso e de Sim. tudo que está acontecendo e do que ele se propõe. Mano, explana pra gente o que é o Expresso e o que tá rolando. O Expresso é uma escola de missões, né? Imagina que a gente vai... que trabalha com jovens e adolescentes. Imagina que a gente vai dar pro jovem adolescente da nossa igreja local um treinamento intensivo de como sobreviver no campo, né? No Expresso é para ele aprender a lavar roupa, é para ele lavar a louça com equipe, não é cada um lava seu prato, é equipe de limpeza para trabalhar em grupo, né? Tá vendo? Vai lavar banheiro, vai acordar cedo e vai estudar muita Bíblia e vai pregar bastante. O Expresso é isso. E a gente faz isso, quando começou eram 20 dias. Hoje o Expresso é um mês inteiro. Uhum. São 10 dias de treinamento. A gente fica isolados aí, tendo palestras, treinamento de evangelismo para aprender, quem não sabe, do zero, com evangelismo criativo e tudo mais. E aí depois a gente vai para a prática. A gente divide para igrejas diferentes e vai fazer evangelismo na rua, batendo de porta em porta. As pessoas às vezes parece que ficam um pouco incomodadas, né? Não sei se é porque tem medo de ser confundido com TJ e de ser incômodo. Mas assim, quando a gente tem as primeiras experiências, a chave vira, sabe? É uma Sim. conversa, a gente vai para conversar com as pessoas sobre Jesus e muitas experiências transformadoras a gente vive a partir disso. E o Expressinho, ele é uma versão do Expresso menor. Uhum. Como tem muita gente nova que quer participar, a gente fez essa versão que é para os meninos a partir de 13 anos. 13 anos, ok. Isso, então é uma coisa mais introdutória mesmo. E são só 2 semanas, que é um pouquinho mais leve, né? É uma semana de treinamento, uma semana de trabalho, é isso? Mais ou menos 5 10, dias de treinamento e o restante de trabalho. de espalhar nas igrejas para fazer. Foi isso que eu falei, Exatamente. gente, que eu recebi uma equipe na minha igreja e foi uma bênção. Cara, eu a vida toda na igreja, sempre trabalhei, sempre fiz projetos evangelísticos, viagem missionária, etc. Moisés, eu nunca tinha visto essa abordagem do senso religioso. Sério mesmo, professor? Nunca. Eu achei Que maravilhosa. legal. Na verdade, eu não sei nem com quem que a gente aprendeu. Eu sei Da que o onde pastor veio, Joel né? que trouxe. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tipo, o que eu tinha participado, que eu sempre achei muito efetivo, assim, ela é lúdica, ela é infantil, mas, né? Era o da pulseira, que tem as cores do livro Sem Palavras. Sim, a gente usa também com as crianças na rua. Então, eu fazia muita viagem missionária de carnaval. Sei. Tinha um projeto que chamava Não Se Retire. Era muito legal. Era de uma igreja lá, primeira de São Caetano do Sul. Tinha acampamento para adolescentes, tinha acampamento para os jovens, mas tinha uma galera dos jovens que ia para esse projeto Não Se Retire, do tipo, não vá para um retiro, vá para a viagem missionária. Foi, nossa, maravilhoso o trabalho. E a abordagem era da pulseira, que eu também não conhecia. Aliás, eu não sei se eu já contei aqui. Fica aí, podcast é meu, por isso que eu falo o que eu quero. Acelera essa parte ou pula se quiser. Mas, mano, como eu fui criado na igreja, Moisés, eu tinha uma ideia assim. Olha, gente, eu sei lidar com crente, faço isso a vida inteira, então evangelizem e traga pra cá, que a gente cuida. Essa era mais ou menos a minha ideia, no meu contexto de entendimento do chamado para o ministério pastoral, para essa vocação, era dessa ideia. Foi mais ou menos na minha adolescência ali. Então, evangelize e traz pra cá, chega aqui, a gente cuida, a gente ensina a palavra. Isso aí eu faço a vida inteira. Meu chamado foi desenvolvido meio que no fogo ali também, porque uma galera sumiu comigo e me abandonou, né? Tipo, eu fiquei sozinho.
E aí, beleza, pra mim era isso, cara. Uma virada de chave, assim, do meu entendimento, foi mais ou menos no ano de 2010, quando eu fui ordenado ao ministério, em 2010. E naquele... foi um ano cheio de emoções, né? Naquele ano nasceu a Ive, minha filha. Completou 15 anos agora. Naquele ano, faleceu a minha mãe, em outubro. Em novembro, eu fui ordenado ao ministério. E naquele mesmo ano, em agosto, a gente começou o ministério Força da Fé, que é o pagode evangelístico. Então ali virou uma chave na minha cabeça que assim, cara, não é só ficar aqui esperando a galera vir. Jesus nunca falou isso, né? Jesus mandou ir, velho. E aí, através do pagode, a gente começou a ir. Presídio, Fundação Casa, Casa de Recuperação, praça, até velório, se chamasse, a gente ia. Porque a gente colocou isso na cabeça. Ó, cara, o pagode é o meio, é um instrumento pra gente levar a mensagem. E aí, nisso, a gente começou a fazer viagem missionária, mano. E o pagode, você pode amar, você pode odiar, mas ele chama atenção. Sim, é verdade. Você não consegue passar alheio a um pagode no meio da praça, só se você tiver de fone, enfim. E aí os caras lá, tem um pagode. Tanto que nosso primeiro público sempre era os bêbados, né? Os bêbados vinham, dançavam, às vezes dançava, parecia mestre sala e porta-bandeira lá, e nós tocando os louvor. E isso virou a minha cabeça, tipo, não é só esperar chegar, vamos buscar. E fomos, e cara, vários testemunhos maravilhosos e tal, show de bola. Até que teve um dia a gente foi tocar numa Fundação Casa, salvo engano, Cotia. E lá a gente tinha uma forma que a gente fazia, né? Tocava 2, 3 pagodes, o testemunho de um dos caras. 1, 2 pagodes, testemunho dos caras. A história dos caras era muito diferente da minha. Manja? Sim. Um veio do crime, o outro já foi preso, o outro veio da favela. Então, o testemunho dos caras conectava com os moleques de um jeito. Aí no final, o pastor pregava. Fazia o apelo ali, a galera entregava a vida para Jesus. E aí, numa experiência dessa, fizemos e num momento posterior fomos tocar na favela do Pó, na Brasilândia. Brasilândia já ouviu falar, né? Já então, a favela do Pó é lá dentro e tem esse nome, não é porque é empoeirado, mas é assim. E aí, Campo Limpo também não tem esse nome porque é limpo. Não é limpo. Então, aí um dos caras do grupo era amigo do cara que era quem autorizava a gente fazer o pagode lá na favela do Pó. Sim. E fomos, cara, o negócio, pra mim, né? Crescido na igreja. Era tipo, na minha leitura, é o que a gente vê no filme Rio de Janeiro, lá, o Tropa de Elite, ó. Tá chegando o pessoal da igreja aí, ó. Tá tranquilo, o pessoal vai fazer o culto aí na praça, aí o louvor. Tocando nos radinhos e a gente levando as cadeiras, levando as caixas, levando tudo. Aí tô tocando, o moleque olhando pra mim. Opa. E o moleque olhando pra mim, e o moleque armado. E tocando, e o moleque olhando pra mim. Eu falei, aí, Deus, é hoje que a gente vai se ver? O que tá acontecendo? O que esse moleque tá olhando pra mim? E foi, mano, o tempo todo o moleque me encarando. Foi bom. Aí terminou, eu fui na direção dele. Não sacou a arma, né? Já dá uma paz. Falou, ô, jovem, tudo bem e tal? E aí, tô curtindo o pagode? Falou, não, tô... Ô, tio, você não lembra de mim? Pergunta ruim, né? O cara te fazer com a arma na cintura. Você não sabe o que vem depois, né? Não, cara, você tá me confundindo. Tio, lembra de mim? Lembra de mim? Não, então, não sei se eu lembro bem. Não, tio, você não lembra de mim? Falei, mano, desculpa, cara. Isso acontece direto, né, no ministério. As pessoas te veem, mas você não sabe necessariamente quem são. Você não lembra de mim, tio? Falei, não, mano, não lembro. Falei, vocês não foram uma vez tocar lá na Fundação Casa, em Cotia e tal, não sei o quê? Falei, não, fomos então. Aquele dia lá eu entreguei minha vida pra Jesus, mano. Falei, ué. Falei, ué, né? Falei, sério, pô, glória a Deus, tal, não sei o quê. Falei, mano, mas o que aconteceu? Você tá no corre de novo? Ele, tio, sabe como é, né? Você sai de lá, tá tudo pronto aqui já esperando e tal, não sei o quê. Fiquei feliz e triste rapidinho, né? Quase ao mesmo tempo. Mas foi ali que virou a chave na minha cabeça pro discipulado, mano. Olha como Deus foi me ensinando, tipo assim. Não é só ficar na igreja. Tem que pregar.
beleza, aceitou Jesus, glória a Deus, segue o jogo. Não é só pregar. Tem que discipular a galera, mano. Falei, cara, isso tava tão claro ali na parábola do semeador, na grande comissão, né? Que a gente não pode só pregar. Pregou, tendo a oportunidade, né? No caso de viagem missionária tal, você não tem essa oportunidade, mas você deixa com o pastor local ou o missionário que tá lá as fichas. E nas fichas lá, mano, tem quem quer visita, tem quem recebeu Jesus, tem tudo isso, fica pra igreja lá dar essa sequência, né, no trabalho. Mas Deus foi virando essas chaves assim, cara, E o Expresso, ele tem esse desafio porque a gente trabalha com essas duas faces, né? A gente tem essa questão bem do evento evangelístico, que a gente vai e fala com pessoas que provavelmente a gente nunca mais vai ver na vida, que é muito importante, mas a gente também tem esse tempo de convivência um com o outro durante os dias do projeto, os alunos, que é um relacionamento discipulador muito intenso. Eu costumo dizer que o Expresso é uma experiência de viver igreja intensamente. Entendi. Todo dia, o tempo todo, né? E tanto que, desse período, muitas vezes são os frutos que são mais visíveis pra gente, né? São amizades que continuam por muitos anos e que, como, por exemplo, a minha amizade com o Richard, foi um discipulado mútuo pra mim, pra ele, pro Vini, que era outro, a gente fazia um trio, né? E a gente conversava sempre, cara. Conversava sobre relacionamento, conversava sobre vocação, sobre os estudos. Cara, que legal. Com uma mente de, cara, a gente precisa ser um crente melhor. Né? E tudo isso que o projeto, as nossas experiências com Deus ali no projeto promoveram na gente, a gente compartilhando um com o outro pra depois, né? Então, essa continuidade. E um dos outros nossos desafios é fazer com que esse evangelismo nos bairros, com essas pessoas que a gente não vai ver mais, seja o mais eficaz possível no sentido de dar continuidade, como o senhor falou. Sim, mas foi muito interessante, cara. Quando eu fui com a equipe pra rua, né? Sim. E aí, era maravilhoso, cara. Então os caras encontraram lá o espírita, encontraram o muçulmano, encontraram ateu, e ali vai com a pesquisa. E, cara, eu achei, assim, É de uma legal. sabedoria, assim, É legal maravilhosa, porque cara. a gente sabe. A pessoa basicamente vai dizer pra gente tudo aquilo que ela acredita, pra gente falar tudo aquilo que ela tem que acreditar depois. Tipo assim, né? É muito Então, bom. E abrindo a Bíblia ali, né? abrindo a Aqui Bíblia. e tal. Isso. É muito bom isso. Tanto que quando a gente vai evangelizar junto com algum outro projeto, alguma igreja que faz um movimento, vem aí pra ajudar a gente e tudo mais, o pessoal estranha, o pessoal que fez o treinamento com a gente, né? Porque a gente sempre procura desenvolver uma conversa. A gente não costuma, por exemplo, entregar um folheto e falar Deus abençoe e pronto. A gente, no mínimo, tem que falar. Esse folheto fala sobre isso, isso e isso. Entendi. Né? Os evangelismos que a gente fez, quando a gente foi lá no Barragem é um bairro afastado de São Paulo pro extremo sul, depois de Parelheiros. Mais longe do que você possa imaginar. A gente ficou lá os 30 jovens por 20 dias evangelizando. A gente rodou quase o Barragem inteiro. Né? A gente andava uma hora, chegou um pedaço que era tão longe que não compensava nem mais voltar pra almoçar. O pessoal tinha que levar o almoço pra gente. Gente e aí, lá, cara, como é um pouquinho mais afastado, é como se fosse mais interiorzinho, né? A gente ia evangelizar uma pessoa, a gente ficava 2 horas conversando, assim. Entrava na casa, e no outro dia ia evangelizar, passava por lá, via a pessoa, conversava de novo. Teve um tiozinho lá, cara, que o pessoal evangelizou, que ele falou que tava tentando parar de beber, e eles oraram por ele e tudo mais. Aí no dia seguinte, no restante da semana, eles foram evangelizar as casas do lado ali, encontraram o tio de novo, falou, não tô bebendo mais, não sei o quê. Aí teve outro dia que o tio pegou todas as bebidas da casa dele, jogou fora. Caramba, mostrou pros meninos, jogou tudo fora, falou pra esposa, foi lá na igreja com a gente. Depois eu não sei o que aconteceu com ele, né? A igreja local fez o trabalho lá. Mas a gente viu, enquanto a gente tava lá nos 20 dias, tendo contato com esse senhor, foi muito gratificante. E acho que tem um pouco de diferença, pelo menos eu sentia, quando você tá levando o evangelho mais no interiorzinho, como você chamou, do que na cidade, na metrópole. Ou você acha que não? Tem, com certeza. O pessoal é mais receoso, até de abrir o portão. Você não tem como entrar num prédio, tem que ser de... Cara, no interior, a gente bate, a pessoa fala, não, entra aqui, quer uma água, já toma um café, isso mesmo. Aqui em São Paulo, não, cara. Bate, a pessoa olha da gradinha do portão ali, você fica no sol, a pessoa lá na sombra, falando com você por dentro do portão. De dentro do portão, por causa da insegurança, de tudo, tem tudo isso, é menos tempo, então a gente precisa ser mais objetivo. Quando eu fui numa viagem no interior da Bahia,
Quando juntou lá na missão, onde ficava missionário, falou, gente, ó, vai acontecer o seguinte, toda casa que vocês baterem, eles vão chamar pra entrar e vão oferecer uma água e um café. Falou, se não tiver café, ela vai passar na hora pra você tomar o café. Aí todo mundo, aê, tá. Falou, não aceitem. Ué. Mas por quê? Até o pessoal fala que é ofensivo. É, e realmente a pessoa fica numa situação meio assim. Falou, porém, a água daqui é diferente. É. Então, se vocês tomarem, todos vão passar mal. Eles já estão acostumados. Então, realmente acontecia exatamente esse constrangimento. Porque você batia a palma, tocava a campainha, a fala de lá, passa pra dentro. É. Passa pra dentro, pode entrar. Ô, querido, tudo bem? Olha, meu nome é fulano, aqui é a irmã fulana. Nós viemos lá de São Paulo. De São Paulo? Mas que vocês saíram de São Paulo para vir pro interior da Bahia? Não, a gente veio porque a gente quer compartilhar com vocês uma mensagem, ó, que Jesus transforma. A gente tá com aquelas camisetas amarelinhas, né, da junta. Ó, compartilhar que Jesus transforma. Os caras, não, tudo bem, mas olha, sou católico, viu? Não, tudo bem. A gente não veio aqui pra falar de religião. Sim. A gente veio falar pra você sobre Jesus. Você crê em Jesus? Você é católico, né? Não, creio, então. É que a pesquisa também é igual essa abordagem aí. É, então, e falava e tal, não sei o quê. Aí lá a ideia era o quê? Depois dessa primeira conversa, eu consegui agendar os estudos. Então, era um estudo em 4 capítulos. Então, a gente foi pra viagem lá de 15 dias. Então, 4 dias foi num vilarejo, 4 dias foi em outro, 4 dias foi em outro. Então, a gente dava 4... Ia de manhã evangelizar e marcava o estudo pra tarde. 2, 3, 4 da tarde. Que era o tempo da gente almoçar na base e voltar pra lá. Aí fazia 4 estudos. Se você conseguia no segundo dia, você resumia pra 3. Em 2, e até o último dia que a gente estava no vilarejo, a gente pode vir fazer um estudo? Aí vinha no estudo e dava um resumão. Cara, a gente viu muita gente entregar a vida pra Jesus. Que bênção, pastor. Muita gente que no começo, não, o cara tinha uma imagem lá, sei lá, desse tamanho. Falou, isso aqui tá na minha família há 4 gerações. Lá, quando você passa pra lei de crente, como eles chamam, né? É quase que uma desonra pra família e tal. Então esses testemunhos lá da calçada, né? Lá da porta da casa são maravilhosos. Tem um ou outro aí que te marcou, seja com você ou com alguém que você falou, cara, esse aqui tinha tudo pra dar errado e foi a mão de Deus que... Cara, pra falar a verdade, às vezes eu acho que Deus permitiu que eu esquecesse tudo pra eu não ficar orgulhoso. Olha, o espinho na carne, é a falta de carne. memória. A falta de memória é isso. Ô, pastor, eu tenho uma memória... Minha memória não me ajuda mais. Né? É uma vaga lembrança. Pois é, são 15 anos, eu tenho pouquíssimas memórias, assim, de pessoas que eu encontrei na rua. Do projeto em si tem várias, né? Mas na rua são poucas. Tem história de outros que outros alunos contam e a gente vai relembrando, né? Tem um rapaz que ele se converteu assim. Foi a minha irmã, inclusive, que falou com ele. Era um menino que estava envolvido com questões de drogas e tudo mais. Já era pai, acho que o filho pequeno. Tava ele e a esposa lá e se converteu, foi depois na igreja. Isso foi lá no Barragem. E ele continuou indo, cara. Continuou indo. E esse foi legal porque depois ele apareceu pro lado de cá, quando o pessoal veio. E a gente teve esse contato e realmente uma vida transformada. Porque quando a gente tem esses evangelismos assim, que são muito distantes, né? Que a gente evangeliza e provavelmente nunca mais vai ver a pessoa, a gente não tem noção dos frutos. A gente não tem noção do impacto que aquilo que a gente fez causou. E, inclusive, eu já tive até algumas crises em relação a isso, porque a vida inteira fazendo esse tipo de evangelismo. E aí... Sem ver, assim, os versículo, frutos? o versículo fala que pelos frutos vai conhecer. Eu falava, cara, qual que é o meu fruto? Eu evangelizo, mas eu não sei, não tem ninguém me seguindo, Olha cara. os nossos questionamentos. Assim. Pois é. E até entender. E Deus me deu uma experiência dessas depois. Inclusive, foi na igreja aqui do Sete Praias, não das Sete Ondas. Que eu vou lá, agora no Expressinho, o meu grupo vai pra lá. Vai pra lá? Vai pra lá. E uma irmã lá, cara, que ela fala que lembra de mim quando eu fui lá.
falei de Jesus e ela se reconciliou, voltou aí na igreja. Olha, Eu fui cara. pregar lá no mês passado e ela tava lá, me Glória a cumprimentou. Deus, mano. Eu esqueci o nome dela. Mas isso é gratificante demais, É né, muito. mano? Às vezes a gente questiona com relação a frutos, né? É. E no final das contas é Deus que tá olhando tudo, né? Eu penso, pode ser uma heresia particular, né? Mas que Deus permite às vezes que a gente veja alguns frutos que é pra gente não esmurecer, não desanimar. Mas também acho que ele não permite todos pra gente também não achar que a gente Pois é. tá fazendo alguma coisa, que a Às- gente Às é vezes o tem agente. isso, né? A gente começou de uns anos pra cá no Expresso a registrar a quantidade de folhetos que a gente entrega, a quantidade de orações que a E gente eu já vi a faz. apresentação de um Isso. relatório na É, Assembleia. A gente faz não querendo dizer que a gente é sommelier de quem se converteu ou Sim, não, né? sim. Mas para tentar mensurar um pouco de tudo aquilo que a gente trabalhou para fazer, né? Do trabalho, né? Isso. E Acho aí importante. a gente às vezes manda vai mandando no grupo da liderança, né? Faz o do dia e manda lá no grupo. E o pessoal fala, poxa, hoje meu grupo converteu tantas pessoas, outras tantas pessoas, né? E o pessoal vai brincando. E aí, poxa, tem dia que parece que a gente tá voando. Todo mundo que a gente fala, a pessoa se converte. Tem dia que nada. Você vai Nada. confiante, Seco. fala e nada. Porta na cara, porta na cara, porta na cara. E parece que a gente vai fazendo esse equilíbrio, né? Mas como o senhor falou, quando a gente tem essa oportunidade de ver um pouquinho dos frutos daquilo que a gente tem plantado, eu acho que é um privilégio muito grande que Deus dá pra gente. Eu creio que Deus permite por graça e misericórdia, graça. sabe? E, mano, já aconteceu de conversões no Expresso? Ah, já. Tipo assim, a galera veio, não, vamos lá pra escola de missões. Já tem um menino. E aí pregou aquilo, né? Que eu aceito. Tem um menino. Tem um que todo mundo conhece, que é o Luizinho da rádio. Ele fala isso, da Chácara Flora. Guitarrista, o The mesmo. Chosen lá, que agora é ex do Chosen, né? Ele mudou o corte. Ele cortou, eu cortei muito, muito perto também o cabelo. É, o ex The Chosen, né? O Guitar, eu sei quem é. Ele foi conversando no Expresso? Aqui na Represa Nova, foi o primeiro expressinho que teve, acho que foi 2022. Se converteu aqui. Glória a Deus, Teve mano. um rapaz que a gente... Eu vou falar isso, não tinha falado antes, vou abrir, né? A gente faz quando a gente faz... Os alunos chegam, a gente faz uma entrevista que pergunta a quantidade de frequência de oração, de leitura bíblica, os versículos que ele sabe, se já evangelizou. E a gente estabelece uma nota ali para poder equilibrar os grupos de rua. Ok. Com pessoas que manjam mais, de acordo com as habilidades, se são para crianças, mais coisa de louvor, enfim. E aí teve um menino que veio, a nota dele era 0. Nossa! A nota dele era 0. Que é o Eric. Já falei o nome dele, A gente vai colocar esse menino numa casa pra gente abordar. E o Eric é parceiro. Ele tava aqui, inclusive, na abertura. Ele tinha nota 0. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer com esse menino? Eu falei, põe ele no meu grupo aí, né? E a gente foi. E a gente fazendo trabalho, ensinando, explicando. E aí, durante os tempos de prática, eu fui conversando com ele. Eu falei, cara, você precisa tomar a sua decisão. Porque ele entendeu, né? Eu falei, você precisa tomar a sua decisão, mas eu não quero te forçar. Depois você me fala. Ora aí, fala com Deus, depois você me fala. E aí, no dia do encerramento, a gente tava no culto lá, se despedindo já. Ele veio e falou pra mim, cara, tomei a decisão, eu quero seguir Jesus. Cara... E ele veio depois outras 2 vezes, ajudou nos trabalhos. Depois de todo o trabalho, né? Cara... Ele não conseguia explicar muito a Bíblia, não conseguia orar também, porque ficava um pouco com vergonha. Mas aí já no próximo, né? mesmo não manjando tanto, pegava a Bíblia, falava, orava pelas pessoas. Cara, que maravilhoso. O Eric foi um presente de Deus aí também na minha vida, é um abraço. Um abraço. Ele é o de irmão qual dele igreja? tá aqui agora. Na época ele tava na Batista do Parque Florestal. Parque Florestal, Isso. ok. Agora ele tá numa que se chama Lírio dos Vales. Lírio dos Vales. Pra região de Parelheiros ali também. Parelheiros. Nossa, fiquei devendo a visita ao pastor Leandro, aniversário da igreja. Falei que ia, não consegui. Me perdoa, Leandrão. Hoje à noite você vai estar no Futebol dos Pastores, que eu sei. Aí nós vai marcar pra você vir aqui, hein, jovem. Você conhece a história do pastor Leandro? Eu sei que ele era jogador, né? Então, eu não sabia disso. Mas ele fez tanto gol em mim no futebol, eu falei, não é possível, esse cara
Sério, a minha impressão foi essa. Eu falei, mano, esse cara não é possível. Ou ele foi jogador, ou ele tentou ser, ou ele é da várzea. Não é igual a gente jogando futebol. É Aham. diferente, mano. O cara sabe o que tá fazendo. Igual o dia que Ainda não joguei com ele. O dia que o pastor Dom José, pastor O Walter, Walter. levou o filho dele. É Ah, um cavalo aquele moleque, velho. Cansou de fazer gol em mim. Aí no final, né, tá conversando lá no churrasco. Não, pastor, tô com o contrato assinado, tô ô indo. louco. Não sei se velho. era pra França ou pra Holanda. O moleque é jogador mesmo, É profissional. jogador, é. Falei, aí é É covardia, futsal, não velho. é? O filho do pastor Ah, Walter. não lembro, mano. Ah, mas sei que me amassou aquele dia lá, velho. Me amassou. Apanhei pra Tem caramba. uns caras que quando entra em quadra, a gente... Ignorante. E, mano, imagina assim, né? Imagina o alívio que é, às vezes, talvez pro pai mandar o filho 15 dias lá pra escola missionária e fica de boa. Só que você junta um monte de adolescente no mesmo lugar, né? Aham. Então, um dia eu tava conversando com a fonte confiável que participou do Expresso, Ah, que falou que eles estavam lá numa situação, né? E aquele cheiro insuportável no quarto. Eu não sei se foi no sítio quando eu encontrava lá. Isso eu não sei mesmo, né? ah, Um cheiro insuportável. Aí descobriram quem era o dono do chulé. já sei quem que é. O tênis tinha que ficar pra fora no quarto, né? Foi lá na sua igreja, lá, foi lá na Pibisa. Foi na Pibisa? Então, aí... Era uma Crocs, cara. Uma Crocs Nossa. podre. Então, aí foram falar com ele. Falei, meu, pelo menos lava direito esse pé. Não, mas tem que lavar o pé? Ah, não. Esse aí foi no sítio, foi outro. Foi no sítio. Eu É. fui pregar Até lá numa hoje, edição do cara, sítio. Eu até não sei hoje- se foi nessa. Acho que foi. Até hoje eu não sei se ele tava brincando, se ele tava falando sério. Se o moleque não lavava o pé. Então, aí disse que falava, como assim, mano? Tem que... Não, achei que a água caía, já passava pelo pé. A gente sofre. Então, cara, a gente eu sofre. fico imaginando o lado B, a parte que ninguém vê, né? Sim. Depois de 10, 20 dias de treinamento, sei lá, o pessoal vai pra rua, é uma coisa, né? Aham. Mas quando chega, né? Como que não é lidar com... Hoje vocês estão com quantos no Expressinho? Hoje a Quantos gente tem que estar com alunos? 31 alunos. 31 alunos. O limite era 50. Tá. Aí teve alguns que desistiram de última Sim. hora e tudo mais, mas tá um bom número. Não, mas que fossem 10, 12, porque é uma convivência diferente. É intenso. E assim, sem os responsáveis deles, tem os responsáveis do projeto. Sim. Mas assim, eles vêm de casas diferentes, de cultura diferente. Então, do que eu vi do trabalho do Expresso, eu achei maravilhoso. Mas lá na minha igreja mesmo teve um que foi expulso. Teve? Teve. Ligaram pro pastor dele e falou, pastor, vem buscar aqui porque... Eu acho que foi um dos... A gente teve pouquíssimos casos De assim. caso assim, É. né? Não, aí teve um dia que marcou um futebol lá, o menino se exaltou um pouco no futebol lá. Futebol complicado. Então, é isso que eu tô falando. Tem essas situações, né, mano? Tem. Das convivências. Eu tava vendo você também lá no NCCast Ah, legal. e você contando dos milagres também que vocês... Cara, essas experiências foram... Cara, se não de igual lá, mas lembra de uma experiência Vou que... contar a minha versão, porque lá o Carlos contou a dele. Ah, né? lá ficou um duelo ali ficou um quase. duelo. Conta a sua versão, Cara, aproveita. a gente- E ele veio antes, não vai dar nem pra ele remendar depois. Ah, que bom. Aí quem quiser saber vai ver lá no NCQ. A gente foi fazer uma edição na Bolívia junto com uma escola lá. A gente juntou as turmas. Muito Fomos legal, cara. em 15, se eu não me engano. 15 pessoas pra lá. E a gente ficou lá 20 dias, né? E aí teve uma semana da prática que eles iam viajar pro interior. Mas só quem podia ir eram os mais velhos. Eu tinha 17 anos, mas um dos mais velhos estava doente. E aí eu fui no lugar dele. Certo. Então, de brasileiro, foi eu, Carlão, meu primo Gabriel e o pastor Paulo Donizete. E aí a gente Nossa, foi junto. pastor Paulo. Foi nós 4, junto com os outros bolivianos lá, uns 20, uns 15. A gente ficou numa sede lá numa igreja, que ficava numa cidade principal, que a gente, pra dormir, a gente juntava os bancos da igreja um de frente pro outro, né? Uhum. E jogava uma espuma. Não era um colchão, era a Tá. espuma do colchão, mas era... Aí tinha gente que ficou sem espuma, dormiu no banco Nossa, de madeira, foi o viagem meu missionária. primo. Viagem missionária raiz, essa. Raiz, essa aí, jovem. E aí a gente ficava nesse lugar. Comendo gafanhoto, comendo silvestre lá. Pois é. E aí a gente ficava nesse lugar e
E durante o dia a gente ia para os vilarejos que tinham perto. Certo. É uma coisa bem interiorzão, lá era bastante montanhoso. Então a gente ia numa vanzinha, numa combizinha lá, subindo tudo, e chegava lá, tinha sempre uma igreja católica e uma quadra na praça. É igual a Praça Matriz pra gente tem Certo, ok. toda. Todo E a interior pracinha, aí, né? isso. Toda a pracinha lá. E a gente fazia o evangelismo na cidade e marcava um culto. Acabava, a gente ia lá e aí a gente fazia um culto na praça e tudo mais, né? E aí a gente chegou numa cidade, cara, que tava assim, praticamente tinha muita gente que tinha ido embora. Parecia aquelas coisas de Velho Oeste Abandonado o com negócio. madeira na janela, sabe? Caramba, Eu velho. lembro dessas cenas assim, a gente batia, quase ninguém a gente via. É, porque fazia um ano que não chovia lá naquele lugar. E eram pessoas que viviam da agricultura ali, né? Então as pessoas Caramba. estavam indo embora. Ah, e aí, na hora que a gente juntou assim, na pracinha para fazer o culto, a gente fez o trabalho com crianças e tudo mais. E aí a gente juntou ali os 4 brasileiros falando sobre aquela situação, né? O nosso coração com, com muita dor pela compaixão daquilo que a gente estava vendo, das pessoas, né? As Uhum. pessoas que a gente conseguiu falar, evangelizar a dificuldade delas. E aí a gente falou, vamos orar, né? Vamos orar. A gente começou a cantar louvores lá, faz chover, chuva de bênçãos, tudo que era Tudo que é louvor. louvor com água, com Oramos, chuva. pois é. E aí, cara, eu lembro que quando a gente terminou de orar, a gente orando juntos, assim, nós 4, juntaram também alguns bolivianos. E aí, quando a gente terminou de orar, eu lembro de olhar pra frente, assim, um clarão no céu. Quando eu olhei pra trás, aquelas nuvens negras, assim, cara, vindo. Era um raio que você tinha Era um visto, o raio, clarão. era um relâmpago. Nossa, E mano. lá no fundo, a chuva vindo, cara. Nossa, Eu vejo uma pequena nuvem. esse foi Que um dos da milagres, hora, assim, cara. daqueles extraordinários que Sim. a gente ouve muito falar, né? Que E é eu pude. milagre, né? Não é E eu. milagre todo dia, é uma coisa É, e, sobrenatural. e aí a gente entrou na van ali, foi pra cidade antes da chuva chegar, pra não ter problema de sair da cidade. É, ficar E atolado. A chuva choveu. veio e atolou a gente É, no meio do e caminho. choveu lá, cara, choveu acho que uns 3 dias, assim. E aí o pessoal falou, ó, Cara, manda os brasileiros orar agora pra parar de chover, porque senão não vai dar pra sair, não sei o quê. A gente eita. ficou fazendo essas piadinhas, Sim. foi uma experiência tremenda. Cara, e tem. Eu incentivo muito, assim. Eu gostaria até de fazer mais, né? Viagens missionárias, né, cara? É uma experiência única e que a sensação é sempre assim: bom, eu vou lá pra ajudar, Ah, é. vou lá pra servir e vou lá pra abençoar. Quando você volta, é você que tá abençoado, é você que tá se sentindo usado por Deus, Pois é é. você que tá indignado com o conforto que a gente tem e não Sim. dá valor, seja da igreja ou seja da realidade do local. Eu vejo que essas experiências que a gente tem de viagem missionária, acho que são coisas que todo crente deveria fazer. Sim, sem Porque faz a dúvida. gente se ligar muito mais naquilo que realmente é essencial, Sim. que é viver o evangelho. A gente tem muitas preocupações que são plausíveis, são dignas, a gente tem que lidar com a questão dos estudos, das contas, das responsabilidades, mas às vezes a gente começa a planejar tanto para essas coisas e deixa o evangelho em segundo lugar, e missões vira só aquela coisa de mandar oferta, de fazer campanha, Sim. e fazer missões de verdade nada, né? É, A gente deveria ser assim todo dia onde a gente tá. então, é porque, sei lá, parece que a gente não vive isso, é o que você falou. A gente vai escolhendo outras coisas e às vezes parece que aquilo que devia ser prioridade não tem sido. Esses Uhum. dias eu tava tendo uma conversa que eu falei, cara, eu amo falar sobre discipulado. Eu amo falar sobre isso. Mas tem pessoas que são resistentes a esse assunto, porque falar sobre fazer discípulos me incomoda, porque eu não estou fazendo. Uhum. Falar sobre evangelismo eu acho que é um dos assuntos mais incômodos. Não é, cara? E outra também. E aí eu me propus lá, ter um lance do curso lá do Bora Discipular, que às vezes eu ia conversar com alguns pastores para ministrar o curso nas igrejas e os pastores ficavam com o pé atrás, porque tipo assim, Uhum. é, Como é que vai fazer? você vai falar, mas a gente não faz. Uma coisa meio assim, tipo. E aí, as turmas que eu formei online do curso Bora Discipular,
Teve uma igreja que me chamou para falar para a liderança do ministério lá de adolescentes. Eram 15 líderes. Caramba. 15 líderes A para igreja o tinha bastante ministério. gente. Tinha muito adolescente. Tinha muito adolescente. Então eles estavam fazendo esse trabalho. E aí alguns falavam assim, então, pastor, mas na nossa igreja não fala disso. Ixi. Aí teve outra turma que eu formei que uma menina falava assim, falou, pastor, minha igreja não fala de discipulado. O que eu faço? Eu mudo de igreja? Calma, jovem. Calma lá. O Deus que mandou fazer discípulo também mandou você ir para essa igreja, não mandou? Então vamos orar, vamos pensar, mas não fala, pastor, não é que fala pouco. Não fala aqui sobre discipulado, nada disso. Não, vamos orar, vamos orar. E nessa de vamos orar, ela teve a ideia de falar com a esposa do pastor sobre um discipulado para mulheres. Aí comprou um livro lá que falava sobre isso e deu para a esposa do pastor. A esposa do pastor comprou a ideia, falou com o pastor, não, então vamos fazer um discipulado de mulheres. Começaram a fazer esse discipulado de mulheres, a ideia vingou, Legal. ela começou a fazer discipulado virtual, começou a discipular gente de outros lugares do mundo e virou um baita de um projeto. Mano, um baita de um projeto de discipulado de uma frase assim, mas minha igreja nem fala disso. Pois é. Mudo de igreja? Não, calma, vamos orar, vamos tentar entender. Que bênção. O outro tinha abandonado a liderança da juventude da igreja, voltou. A outra começou com outro projeto. Então, o mover de Deus assim acontece, mas assim, até a ideia do curso do Bora Discipular surgiu porque tinha esse vácuo em algumas igrejas. Hoje eu vejo o movimento da Junta de Missões Nacionais dentro da ideia de igreja multiplicadora, que bate nesse prego do discipulado o tempo todo. E eu acho maravilhoso. Fala da intencionalidade, de você começar a orar, de como você cria... Eu tenho gostado muito dessa visão, assim, e de tudo que ela tem promovido, né? Agora, a gente precisa estar atento para isso. Eu acho que a gente vive nas nossas cidades, nas nossas metrópoles, um momento de muita distração, cara. E querendo ou não, o celular tem sido um grande vencedor, assim, apesar que é pro mal, né, ruim, de nos trazer a distração. Eu não tenho problema com nada que ele oferece, tudo aquilo que é santo, que é justo, que é honesto, eu não tenho problema com nada disso. Mas às vezes, até o que a gente tá olhando aqui, que é santo, que é justo, que é honesto, que é do bem, tá distraindo. Nos diz... Exatamente, velho. Tomando mais tempo do que deveria, né? Exatamente. A gente vive um tempo de distrações, cara, porque a gente tá na tal da correria. Eu tava fazendo uma música ontem sobre isso, de pagode, né? Que a gente tá sempre falando da tal da correria e a gente não tá olhando para as palavras de Jesus, mano, que é para nos orientar. O pastor Renan, que teve aqui, lembra o Patati Patatá? Sim. Esses dias ele fez uma postagem falando, cara, Deus não gosta da sua correria. Eu falei, nossa, que pancada. E é isso mesmo, cara. A Bíblia, Deus ensina que tem um tempo para todas as coisas. A gente tem perdido tempo e gastado com aquilo que não é prioridade, que é o reino, que são as pessoas perdidas, que é alcançar as pessoas, que é se mobilizar. As experiências que você tem numa viagem missionária, cara, dificilmente você vive dentro da igreja. Sim. É outro contexto, é outro lugar. Essa que eu fui, a última que eu fui lá pro interior da Bahia, para escovar o dente, você tinha que comprar água. Caramba. Não tinha, a gente escovou o dente com água mineral. Onde a gente ficou hospedado não tinha chuveiro. A gente tomou banho no rio 2 vezes, a outra não. Mano, só aí isso nos incomoda até nessa questão de falar, mano, eu tenho tudo lá e não tô fazendo. Teve um dia lá que eu era responsável pelo lixo. E aí eu falei pro irmão da casa, falei, irmão, hoje é dia de lixeiro? Que dia que... Falei, não, aqui não tem lixeiro não. Aqui, dependendo do lixo, a gente queima, dependendo do lixo, a gente enterra. Falei, o quê? Tinha que cavar uma cova pro lixo? Tinha. Ô, louco, cara. Lixo que podia queimar, queimava, que não podia, enterrava, que ia pra terra. Mano, os bagulho que eu falei, cara, eu nunca vi isso na vida. A gente usando lanterna de celular porque não tinha luz na rua.
E o povo tá lá, e um casal de missionário tá lá fazendo trabalho. Que cidade que é? Ituaçu, na Bahia. Só que, tipo assim, Ituaçu é uma cidade do interior da Bahia. Uhum. Então, como que é a cidade? Uma igreja católica grande, uma sorveteria na frente. É isso. É o interior do Brasil. Certo. Só que Ituaçu era a cidade. Aí tinha uns... A gente foi pro interior da cidade de Ituaçu, que eram os Sei. vilarejos. Tem bastante isso lá na Bahia. Né? Então, que eram os vilarejos. Então, tinha luz, tinha internet na casa do missionário, mas o transporte é pau de arara. A gente subia num caminhão para ir para os lugares evangelizar. Aí tinha criança, tem um lugar lá que chama Gruta da Mangabeira, que é um lugar de romaria católica. Tem uma igreja católica dentro da caverna lá. Que isso, que legal. Então a gente ficou 4 dias lá fazendo evangelismo, cara. E assim, as histórias, um dia eu tenho que parar só para contar os testemunhos de lá. Mas eu tô com você, cara. Eu acho que todo cristão deveria intencionalmente participar disso, que certamente será surpreendido. Por mais que eu falei, você vai com essa ideia de, não, eu vou servir, não, já fui em outro. Quando eu fui pro Paraguai, cara, que a gente foi evangelizar no meio dos índios, você não tá ligado. Outro dia eu vou chamar mais galera de missões. Chama. Pra gente falar de viagem missionária, viagem internacional, esses rolês todos aí. E Moisés, nós tem que ir terminando por aqui. Você tá com uma correria aí, tá com 31 alunos aí pra cuidar. É. E pra isso, mano, só pra gente encerrar, eu queria que você desse uma dica do livro lá que você falou. Fala mais uma vez o nome aí, o autor. O nome do livro é Evangelização. O autor é Max Stiles, é daquela série 9 Marcas. Timothy Keller lá? Não, esqueci o... Mark Dever? Mark Dever, perdão. Isso, é o vermelhinho. Que legal, fininho. cara. Ele é muito interessante, cara. É um livro de evangelização que acho que trouxe uma coisa nova. Porque ele fala sobre uma cultura de evangelização. Fala sobre a ideia de todos os crentes da igreja evangelizando todos os dias. Nossa, seria maravilhoso. Não só com eventos evangelísticos, mas com discipulado. Eu acho que ele traz esse desafio e eu, particularmente, falei, vou ver se é verdade. E tem sido. Tem sido verdade. O pessoal lá da Igreja Multiplicadora, Junta de Missões Nacionais, no material deles eles falam assim, aonde que a gente criou a ruptura entre evangelismo e discipulado? Da onde que... porque na igreja diz assim, né? A gente evangeliza, batiza, bom. Batizou, se vira aí, entra no ministério e segue sua vida. E ele fala, por que a gente criou essa ruptura? Quando na grande comissão vão, façam discípulos das nações, batizem e ensina. Aonde que a gente falou, ufa, evangelizamos, acabou. Ufa, batizamos, acabou. Antes da pessoa se converter, a gente já tá discipulando no sentido de olha para esse cara, olha para Jesus. Sem sombra de dúvida. Então, como o senhor falou, é uma coisa só. Eu tenho essa visão que quando eu chego para alguém e falo, cara, como é que tá a sua vida? Posso orar por você? Quando você tá nessa intencionalidade, para mim você já tá fazendo discípulos para Jesus. Sim. Mas não tem garantia. Mano, não tem garantia se a gente tá vivo amanhã, velho. Eu tô atendendo o que Jesus mandou hoje, fazendo discípulos. Se essa pessoa vai ser ou não, o Sandor que veio aqui, que você conheceu, eu dei uma Bíblia para ele e não sabia se um dia ia dar alguma coisa. Hoje o cara é pastor numa outra igreja e tá dando fruto pra caramba. Sabe? Então, tipo, a gente não sabe de nada, velho. Agora, esse não saber devia nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, olhar pra graça, né? Nos aproximar do trono da graça ali com ousadia, porque Jesus conquistou isso pra nós, para que ela possa transbordar de nós, igual você falou agora do livro. Todo crente evangelizando todo dia. Sim. Seria um sonho, né, velho? Pois é, pastor. E alguém, Moisés, pra eu trazer aqui um dia? Posso te recomendar 2 pessoas? Pode, mano. Pode sim. Convidado é bom. Um convidado que eu já tinha pensado, uma pessoa para compartilhar experiências até transculturais aí também, é o pastor Dilson Nóbrega. Pastor Dilson. Pastor Dilson tá plantando uma igreja. Verdade, cara. Tinha pensado nele também. Boa indicação. Plantando uma igreja, muito conteúdo, cara muito inteligente, muito crente. Muito legal. Sou fã. E uma outra pessoa para falar mais sobre missões, como o senhor tinha comentado, já que esse eu pensei porque você citou, trazer mais missionário. Pastor Joel Pokivic. Onde que ele tá? Ele tá morando em Santos. Eu sabia que ele não tava em São Paulo. Ele é boleiro também, né?
Ele é o quê? Boleiro de jogar bola? Rapaz, o que você chamar ele pra fazer, ele faz. E Não, faz não, bem. não, 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 mas tô falando de jogar bola bem. É, Quando você é. fala de futebol de Futebol. pastores, tem os caras que são diferenciados, que nem o Leandro, o Joel cansou de fazer gol. O pastor André das Embuias também. Moleque Ah, é? Esse eu corre não conheço. demais, velho. Então, eu conheci no futebol dos pastores. Ele é o futebol, vôlei, Chegou no lugar do Bacaré. ping-pong. Ele joga tudo. Joga tudo. Que legal, cara. É bom saber. Ele fez parte do início do Expresso. Meu pai fez a primeira edição, na segunda o Joel veio com ele. Que legal, Eles se conheceram cara. na Bolívia. Ele é boliviano, metade brasileiro. Tá. E Ele tem um filho, não tem? Tem um menino? filho, o Rafa é uma Isso. filha, a Júlia, e nasceu a Catarina agora. Ele há veio e pouco. trouxe o Rafa. Eu lembro, num dos futebol de pastores. Joga bem, boleiro. Rafa. Mas seria legal, cara. Depois ser me muito dá o legal. contato. Aliás, eu E tenho hoje ele no ele- grupo dos pastores. e Eu hoje descobri quando ele tá pra cá. Hoje ele tá trabalhando integralmente com missões. Ah, legal. Acredito que vai ter bastante experiência aí pra compartilhar. Não, vai. Eu vou. Hoje a gente conversou sobre isso. Acho que eu vou aproveitar esse mês de julho aí pra trazer uma galera que tem mais facilidade nas férias. É. Você tá de férias também. Acho que vai dar bom essa ideia que você me deu aí. Moisés, obrigado, mano. Valeu, pastor. Só gratidão, velho. Muita história boa. E se a gente vai falar de Isso. missões, a conversa ia longe. Ixi. Mas eu vou programar esse dia. Vai ter um dia aí, ó. Você que conhece o Segunda de Graça, a gente vai começar a propor aqui umas conversas sempre sobre a graça de Deus, indo e voltando, mas de uma forma diferente. Então, chamar uma galera com experiência missionária, falar de missões, despertamento missionário. Eu tô conversando com uma psicóloga para ela vir aqui, a gente conversa sobre a graça de Deus, mas também conversa um pouco como é que tá a mente da galera aí, como é que as coisas estão legal. acontecendo, de forma que tudo isso sempre redunde em glória a Deus e que ajude o reino de Deus a avançar, propondo a graça para as pessoas. Então, você que ficou até aqui, muito obrigado. Como eu sempre digo, você já sabe o rolê da internet, então curte, compartilha, se inscreve no canal, isso é tão importante pra gente. E a gente vai continuar aqui levantando essa bandeira, falando da graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Valeu, galera! Segunda-feira, 20 horas, estamos de novo. Moisés, dá o tchau pra galera aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Boa. Espero que tenham sido edificados e que também aceitem esse desafio que é do Senhor para nós. E eu tenho certeza que quando você colocar isso em prática e você deitar a sua cabeça de noite no travesseiro, você vai dizer que a sua missão está cumprida. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.